E chegamos, estamos aqui, pessoal. A live hoje é bem diferente. Eu estou muito ansiosa por essa live. Já tem um tempo que eu estou querendo ter uma conversa que o Jal já teve. E hoje é o dia. A gente vai receber aqui um amigo muito querido que é o Rodrigo. Já já ele chama a gente. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Boa noite, galera. Pra quem não sabe, eu sou o Jal. Eu sei que vai vir muitos amigos do Cavaca aqui. Ah, é verdade. Quer deixar uma galera chegar aqui primeiro? Pra quem não sabe, eu sou o Jal e sou esposo da Deia. A gente tem um canal de relacionamento há mais ou menos um ano. A Deia é fisioterapeuta pélvica, especialista na saúde íntima das mulheres. E eu sou o marido da Deia. Meu empresário. Tem um coração humanitário. O som tá saindo aí de boa, tá tudo certo. Só pra começar, eu amo 21 hábitos. Que legal, Amanda. Obrigada. Massa. E ó, o Cavaca tá aqui, já chegou. Cavaca chegou, boa. E já a gente chama ele aqui, né, amor? Isso aí. Então, a gente tá fazendo esse trabalho de relacionamento há mais ou menos um ano. Não é nada novo pra mim, eu sempre trabalhei como um humanitário, ajudei a fundar 2 ONGs aí com os amigos, sempre trabalhei fazendo sopão, ajudando pessoas de maneira geral. E hoje a gente faz de maneira diferente, a gente trabalha com indivíduos, com casais, falando de relacionamento, falando de experiências que dão certo, de experiências que dão errado na nossa vida, onde a gente tenta todo dia evoluir, melhorar como gente, como ser humano, para melhorar para o parceiro e para a parceira. E hoje a gente está tendo a honra de receber um irmão. Quando eu cheguei em Santos com 18 anos, era goleiro do meu time, ele estudava no 3º ano da faculdade do Colégio Santa Cecília, e eu cheguei aqui sem saber o que fazer, mas jogava uma bolinha, e a gente acabou se conhecendo. Eu era funcionário, ajudante geral do Santa Cecília, e ali a gente se conheceu e viramos amigos até hoje. A vida dele tomou um rumo, virou campeão mundial de jiu-jitsu, um grande empresário aí, academia espalhada pelo Brasil inteiro, academias. E estou muito feliz de receber ele na nossa live, né? A gente toma café, almoça, já tentei treinar com ele lá, estou devendo os treinos lá, mas vamos chamar ele aqui, né, amor? Bora chamar o Rodrigo. Porque assim, a gente começou, para quem não sabe, a gente começou a namorar pela internet, a gente se conheceu no Facebook, e a gente sabe que hoje o mundo está diferente, as pessoas globalizou, as pessoas se conhecem rapidamente através do WhatsApp, através do Instagram, Direct, Facebook. O que a gente ouve é o que deu certo, né? O que a gente vê, o que as pessoas falam. E o Rodrigo vai contar pra gente uma história dele, porque não tem nada melhor que uma história, não tem nada melhor que ouvir da boca de uma pessoa, com o sentimento dela, o que ela passou. Foi uma história que eu nunca ouvi ela diretamente do Rodrigo, do Cavaca, mas o pouco que o João falou comigo foi uma coisa que me impactou muito, que me deixou muito preocupada. E a gente quer dividir isso com vocês. Vamos chamar ele, amor? Ó, a Cacau chegou, galera. Boa noite pra Carmen, pra Paty. Vamos chamar ele aqui, tá aqui também. Delícia. E vamos pra cima, né? Apresenta, né? E é isso. Deixa eu sentar melhor aqui. Nada como história, gente. Nada como história. Olha ele aí! Boa noite a todos. Não tá saindo fone, não tá saindo. Eu acho que é por causa do meu fone. Só um minutinho. Eu acho que é por causa do meu microfone. Vamos tirar ele aqui. Vai, vamos? Tá ouvindo a falando? gente? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo normal. Beleza. Agora foi. Boa noite a vocês. Boa noite, Deia. Fala, Jal. Tudo bem? Boa noite. Pô, já Edson, é um prazer aí, pessoal. Pô, admiro vocês demais aí, essa oportunidade de a gente poder bater um papo. Vai ser muito legal aí, o trabalho de vocês aí tá incrível, né? E a gente vai poder colaborar, como eu tava ouvindo aí que vocês estavam falando, a gente poder ajudar pessoas, né? Não tem nada mais importante, mais prazeroso do que poder ajudar quem precisa mais do que a gente, né? Verdade. Então, isso é mais legal. Vamos embora lá, então. Fique à vontade aí, que eu sou aqui o convidado e eu estou pronto para responder o que vocês quiserem. Então, olha só, eu pensei em fazer o seguinte. A gente vai te fazendo algumas perguntas, você vai contando um pouquinho do que aconteceu. E você não se importa se eu te interromper de vez em quando com alguma pergunta? De maneira alguma. Pode falar o que vocês quiserem aí, que a gente vai estar aqui para bater esse papo e para poder passar o máximo de informações possíveis para as pessoas.
Tá. E assim, para a galera, eu quero falar para quem tem perguntas para fazer sobre o assunto ou dúvidas para tirar com o Cavaca, eu quero que eles esperem até o final, no final da live, porque a gente vai responder as pessoas, a gente vai falar com o máximo de pessoas possíveis aqui na live, então aguardem até o final, porque assim a gente vai poder tirar todas as dúvidas aí do Cavaca e compartilhar e dividir e receber dele essa experiência única, né? E que vai ser especial pra gente e pra vocês também. Isso né? aí. E com certeza, eu acho. Pode falar. Fala pra gente, pro pessoal te conhecer melhor, fala um pouquinho de você. De você como pessoa, como que você é, ou como que você era, porque eu acredito que foi um divisor na sua vida. Com certeza, com certeza. Então, só para você falar mais ou menos como vinha sendo a sua vida profissional, como vinha sendo sua vida pessoal, emocional. Pô, então, né, eu tenho hoje 39 anos, né, hoje eu vivo há 21 anos da arte marcial, eu sou lutador de jiu-jitsu, né, hoje não mais profissional, hoje eu tô na parte de gestão, né, eu tenho minha academia, tenho minha equipe, tenho filiais espalhadas pelo mundo todo, né, em todos os continentes. Eu tenho um sócio, né? Eu tenho uma relação hoje com o mundo, né, da luta, assim, são 21 anos de bagagem, disputei, viajei o mundo inteiro, viajo o Brasil todo, né? Eu sou de Santos, nascido em Santos, vivo em Santos até hoje, né? Optei em ficar em Santos, todos os meus amigos, né, estão morando no exterior, eu fui um dos poucos campeões mundiais que ficaram aqui no Brasil, porque eu amo a cidade de Santos, né? Eu gosto muito do Brasil, da nossa região. E aí eu fui casado, vamos lá, então, começando já um pouquinho, eu fui casado há alguns anos, né? Eu me separei aproximadamente uns dois anos, né? Um ano e meio, uns 2 anos atrás, na realidade. E quando eu casei, né, a minha ex-esposa, ela tinha um filho que tinha umas 2 semanas, 3 semanas, né, e eu acabei assumindo essa criança, né, e criei ele durante 5 anos, né, praticamente meu filho, né, então acho que assim, eu tenho um sentimento desse de filho, e quando nós separamos, né, para mim foi muito difícil, e essa criança, né, Lorenzo, ele tem autismo, nós descobrimos que ele tem autismo. Então a gente tinha um carinho muito mais especial ainda, eu e ele éramos muito apegados, né? E a gente acabou na separação sentindo muito, porque eu acabei não conseguindo vê-lo mais, né? Então assim, não foi permitida que eu tivesse acesso, não foi permitido que eu tivesse acesso a ele. Então, por que eu digo isso? Porque foi um momento muito difícil, onde eu sempre vivi a minha vida inteira como formador de opinião, como líder de todos os lugares que eu passei. Eu tenho essa postura, esse perfil, né? Então eu sempre fui a pessoa que dava orientação, a pessoa que ajudava os outros, a pessoa que resgatava as pessoas. E esse foi um dos momentos da minha vida, um dos poucos momentos da minha vida que eu me senti acuado, um momento que eu me senti fragilizado. E bem nesse momento aconteceu comigo essa situação que a gente vai falar hoje na live. Por quê? Porque foi um momento que eu acabei ficando dentro de casa, eu não tinha vontade de sair, porque eu não conseguia ter contato, né, com um garoto, né? Então, assim, isso me afetou muito. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida de eu enfrentar, de eu conseguir passar. Eu estava muito fragilizado. E aí, um belo dia, né, aí eu superei essa fase e estava começando a levantar, começando a viver de novo, né? E aí, a vida passando, alguns meses se passaram, e eu ficava aquele remorso, assim, aquele negócio no coração, eu queria ter... Só que, cara, isso aí é um outro assunto, mas eu senti muito, então eu me senti fragilizado durante alguns meses, longos meses. E um belo dia... É natural, né, você ficar longe de um filho, né, e você, tá ali todos os dias, é a pessoa mais agarrada a você, mais próxima de você, e você ter esse contato, né, diário, e daqui a pouco você, de um dia para o outro, você tem que fazer uma escolha, você saber que se você divorciasse, você não ia ter mais o contato com aquele filho, o que muitos casais passam, né, e de perder, assim, tipo, que levam relacionamentos por causa dos filhos, né. Meus próprios pais foram assim, né? Então, assim, a gente acaba vendo situações muito comuns, mas eu nunca vivido isso. E eu acabei sentindo muito, né? E num momento de fragilidade como esse, né? Como vários outros momentos, vários perfis fakes de Instagram, Facebook já chegaram para falar comigo, só que eu sempre tirei onda.
né? Eu sempre levei como se foi, pô, tava na cara que era alguma coisa assim, né? Muito, pô, não viaja e tal. Ia lá, bloqueava e excluía, bloqueava e excluía. Pô, né? Eu conheço muita gente do mundo da luta, né? Eu sou uma pessoa que tem contato com todo mundo, né? Baixada Santista inteira. Você é uma pessoa pública, né? Sim, então as pessoas acabam sempre chegando dessa maneira. Mas nessa oportunidade, eu estava num momento muito fragilizado, né? Então eu estava num momento muito fragilizado. O que aconteceu? Eu dei oportunidade de ouvir, eu dei atenção, mandaram, né, através de conversa de Instagram, aí eu respondo, daqui a pouco no segundo dia, eu já estava falando com uma pessoa via WhatsApp no telefone. Né? Então, peraí, assim, vamos contextualizar aqui para a galera. Nesse momento, você conheceu uma pessoa pelo Instagram? Conheci uma pessoa pelo Instagram, né? E aí conheci pelo Instagram, falei 2 dias pelo Instagram, mas pouca coisa, assim, 2 frases. Aí no segundo dia, uns 15 minutos, acabou falando no segundo dia, acabamos falando no segundo dia. No terceiro dia, já estava no WhatsApp via telefone. E assim, eu não falo no telefone. E você é um cara que estava habituado a usar redes sociais, você era um cara muito conectado com muitas pessoas. Sempre utilizei rede social da maneira que tem que ser utilizada, lógico, assim, a gente acaba, né? E a gente vê que é comum o relacionamento de internet hoje em dia, que é uma ferramenta, né? Como vocês mesmos começaram a ter o contato de vocês, como vários outros amigos meus tiveram também, né? E a gente começou numa situação como essa. E aí eu comecei, no primeiro dia já fiquei no WhatsApp 2 horas no telefone, falando de assuntos e tal. Por quê? Porque, como eu disse, eu estava num sentimento daquele, e aí a pessoa já chegou falando coisas que eu queria ouvir. E hoje em dia não é difícil falar coisas que você quer ouvir, porque tem tudo na rede social, tem tudo na internet, tem tudo tal. Então já chegou comentando e foi soltando gradativamente. Né? Eu lembro de tudo que eu passei, né? Eu vou contar mais pra frente. Eu não estava hipnotizado, eu estava controlado mentalmente. Então, hoje eu consigo analisar todas essas etapas de controle mental que eu tive, né? Mas sem esquecer de nada. Eu lembro de tudo, me recordo de tudo. Então, vamos lá, voltando. Eu estava na situação em que eles primeiro chegaram me colocando sempre pra cima, falando tudo que eu queria ouvir. Mas vamos lá. Hoje você sabe que são eles, mas na época era uma pessoa. Era uma pessoa que se identificava, uma pessoa bonita, uma pessoa que treina. Eu treino crossfit, eu treino jiu-jitsu, todos os dias eu treino jiu-jitsu, eu treino crossfit, eu amo jiu-jitsu, é minha vida, né? Crossfit eu sou apaixonado, eu treino há quase 3 anos, né? Então, sabe da minha... Quer dizer, chegou falando, eu sou faixa azul de jiu-jitsu, eu sou espanhola, cheguei da Espanha. Era um perfil de mulher atraente, né? Atraente, completamente atraente, né? Então, assim, mulher bonita, chama atenção, lógico, né? Então, assim, chegou falando, só que não é isso. Isso é o que mais tem na rede social. Mulher bonita chama atenção. É fácil. A mulher coloca lá o biquinizinho, o bumbum pra fora, fica todo mundo maluco. Mas não é questão disso. É questão de que se chegou falando, além de ser esse lado físico, que a gente é o que mais vê na vida hoje, mas em questão de falar o que eu tinha que ouvir naquele momento, o que eu precisava ouvir. Eu tava ali naquele momento de que, caramba, né, situações que... Ela usou sinapse, né? Ela usou coisas que você tinha e que acabaram virando espelho para você. Você viraram armas. E me mostrar, ela transformou minha rede social, as minhas próprias informações em armas contra mim mesmo. Né? Então, assim... Você falou uma coisa muito importante. Ela foi falando o que você precisava ouvir. E Exato. Tudo que você precisava ouvir estava exposto. Estava na sua rede social. Como a de todo mundo, a maioria das pessoas. Tanto que minha rede social hoje, né, desde aquele momento, ela não tem mais nada pessoal, é tudo profissional. Né? Então, as pessoas acham que elas não estão colocando, mas quando você coloca o seu estado emocional, quando você coloca uma frase solta, para essa galera que está de olho procurando a próxima vítima, isso é tudo. Exatamente. Então, assim, eu vou usar um exemplo de maneira mais leve que a gente usava aqui, com os nossos parentes. As minhas cunhadas arrumavam namorada. E aí, por a gente estar falando de relacionamento, elas falavam, ó, dá uma olhada no perfil dele no Facebook. E assim, a gente tem boa intenção, boa índole. Então, o que a gente fazia? A gente começava a fazer uma análise de perfil para entender as melhores características desse futuro namorado, desse futuro cunhado, desse futuro cara que vai entrar na nossa família. Então, a gente... Oi? Já montou dali o perfil? Já montei dali. Eu falo, ó, esse cara é meio assim, assim. Dava 2, 3 semanas, ela falava, rapaz, bateu certinho. Eu falei, o cara já...
Ó, o fato é que essa pessoa te conhecia. Essa pessoa sabia das suas carências naquele momento. Não, tu não sabe. Ela chegou falando que treinava jiu-jitsu, era faixa azul. O irmão, um dos irmãos e o pai eram faixa preta lá na Espanha e ela tinha uma criança adotiva de 5 anos. Porra. Caraca! Ela descreveu a sua vida na vida dela. Ou seja, ela é a pessoa que mais ia compreender você nesse mundo. Exatamente. E Cara, acabou... a armadilha, ela é muito fechadinha, né? Sim, aí acabou o quê? Começou a criar... Você se entregou, né? Eu acabei cedendo oportunidade de diálogo, né? Eu acabei conversando. Então eu falei, caramba, tá passando... Então vai me entender, sabe situação que eu vivi, então já passou semelhante, vai entender, tá? E aí começou o quê? Eu comecei a alimentar e gerar confiança, porque ela me contava, ela dizia que contava situações que eu sabia, que eram segredos para ela, para me atrair minha confiança, né? Para ter minha confiança. Aí eu devolvia com informações verídicas, reais minhas. Então pessoal, eu alimentava... Presta atenção nisso. Deixa eu chamar a atenção. Olha só, ela confidenciava, dizia que estava confiando segredos para ele. E, cara, e você, no gesto de confiança, de proximidade, você acabava entregando a sua verdade para ela. Com certeza, que a minha verdade, eram as armas que ela e eles, na realidade, porque é mais de uma pessoa, utilizavam contra mim mesmo. Só que eu, na época, eu estava naquele momento e cada vez mais eu fui ficando... primeiro, como é que trabalhou a primeira etapa? Me conquistar para me jogar lá em cima. Então, me dizia que eu não merecia o que eu estava passando, que eu não tinha que passar por aquilo, que eu merecia muito mais, que eu era tal. Eu vou te dar um filho, eu vou te dar Eu vou te suprir em tudo que você está tendo necessidade, concluindo, resumindo, né? Então, assim, aí você começa, caramba, a dar aquele conforto. Porque quando você está no desespero, qualquer palavrinha ali, qualquer palavra se torna luz no fim do túnel. Entendeu? Para você. Então você acaba gerando uma situação de conforto e de esperança, né? Então, assim, aí você começa a fluir com essa relação e cada dia mais. Então, no primeiro dia foram 2 horas de telefone, no primeiro dia, no terceiro dia, no primeiro e segundo foram mensagens no Instagram, terceiro dia, 2 horas de telefone, terceiro dia, quarto dia, 3 horas, foi gradativamente. Então, eu vou dar um pulo pro final para vocês entenderem. Chegou ao ponto de mais ou menos nos últimos 40 dias, eu ficar com esse fone aqui no ouvido, eu não saía de casa, eles me blindaram, me criaram uma situação de não sair de casa, eles me vetaram todos os meus melhores amigos, que eles sabiam que eram os meus melhores amigos, sabiam as pessoas que eu tinha contato todo dia, sabiam que era a minha família, sabiam os pontos fracos que eu tinha contra a minha família nas situações que nós vivemos, porque eu já tinha colocado tudo, eu fui colocando toda a minha vida para fora, entendeu? No gesto de confiança, 4 meses. Foram 4 meses. É uma 4 meses quadrilha. vivendo isso, é uma quadrilha. E eu ficava com esse fone nos últimos 40 dias, 19 horas por dia sem desligar. 19, não é 9, são 19. Olha só, gente, eu tenho proximidade com o Cavaca, e aí a gente tem um grupo de empresário que a gente se fala, e de repente eu comecei a mandar mensagem: e aí, sumido, não me abandona não, sumiu, não me abandona, e o cara nada, nem de olhar, nem pontinho azul, nada. Eu falei, cara, o que aconteceu? Aí eu liguei em outro amigo Diga, eu falei, mano, tá acontecendo com o Cavaca que a gente não consegue falar com ele. Então sumiu do WhatsApp, sumiu das redes sociais, a gente tentou achar perfil, não achou nada. Agora vamos lá, uma pergunta para eu entender esse período. Porque muita gente pode falar assim, pô, Sim. Primeiro, não é só uma mulher bonita. Só uma mulher bonita, o negócio não, vem. Isso aí, não. Ela conseguiu te prender, ela não, essa quadrilha Sim. conseguiu te envolver durante 4 meses. Você estava fragilizado, muito fragilizado emocionalmente, você estava passando por uma situação na sua vida totalmente inesperada. Ela trouxe todo o conforto, toda a compreensão que você precisava. E aí isso foi aumentando. Gradativamente, Sim. A intimidade, tudo foi aumentando. Sim. E foram meses. Vocês faziam planos, ela fazia promessas. Sim, como vários. Era esse relacionamento? Vários, assim? Porque começou, voltando lá para... No meio, fala pra gente. Vamos lá, a gente começou essa situação e gradativamente foram aumentando as conversas. E como é que um ser humano consegue ficar... Eu não fico no telefone 5 minutos falando de telefone, é tudo via WhatsApp, tudo. Na primeira conversa eu fiquei 2 horas, ela conseguiu me travar 2 horas no telefone. Né? Então, assim, foi acho que a primeira vez em anos que eu fiquei 2 horas no telefone. Né? Então, assim, aí foi gradativo. Por quê? Porque a conversa era boa, eles tinham as armas para começar. Foi o que você falou, começaram te botando para cima. Isso, aí me levantou. Aí só o que aconteceu... Pode falar. Rapidinho, só para contextualizar as pessoas. Você me falou
de uma conversa que ela falou que conhecia pessoas de Santos, tipo, você é amiga do fulano de tal, lá do Santa Cecília, lá da... Sim. Aí eu também conheço o pai dele, o nome dele é tal. Foi entrando dentro do seu meio. Foi entrando no meu meio, assim, tudo bem que, assim, não era muito difícil, porque Santos, né, mas, assim, a gente vê que tem gente de Santos envolvida, da Baixada Santista envolvida, né, então tem parte. Eu falava com 5 números, eu falava com o número dessa pessoa, dessa mulher, eu falava com o número dos 2 irmãos, eu falava com o pai e com a mãe, então eu tinha 5 celulares espanhóis no meu número, no meu WhatsApp, eu tenho até hoje, eu não apaguei nada. Você conhecia a família dela? Eu falava com a família, eu falava com eles diariamente, meus pais falavam com eles diariamente, os meus irmãos falavam com eles diariamente, né? Então envolveu a família toda, envolveu todo mundo, né? Então foi uma situação que acabou acontecendo devido a um gesto de confiança dado e retribuído no começo, né? E gradativamente. Por quê? Porque eu sou uma pessoa, como eu falei, as pessoas acreditam em mim, elas têm confiança em mim, porque eu sempre fui o cara que sempre ajudou, estendeu a mão e orientou. Eu sou um professor de arte marcial, eu tenho mais de 7 mil alunos no mundo, né? Então, assim, é uma situação que todo mundo sempre recorre a mim para poder pedir uma coordenada. E, assim, então, não é dificilmente eu vou chegar e vou falar alguma coisa e a pessoa, eu não vou ter credibilidade no que eu estou falando, entendeu? Então, Sim. A minha família acreditou de primeiro, os meus amigos acreditaram, o meu pai estava envolvido na situação, meu pai falava com as pessoas todas no começo, meu pai chorava no telefone falando com as pessoas. Parecia a salvação para sua vida naquele momento, né? Sim, era uma situação que falavam tantas coisas agradáveis, coisas boas, que, tipo, emocionava, era um negócio que, assim, tocava em religião. Eu sou uma pessoa, né, que eu tenho contato com religião, né, eu tenho contato, tocava em muitos pontos fortes, porque tinham essas armas, essas informações. E o que aconteceu? Chegou numa situação em que começamos a fazer planos, né? Só que eu fui abrindo tudo a minha vida. Eu abri mulheres que eu saí no começo, né? E como aí você vai perguntar, como é que você nunca viu a pessoa? Você é um bobinho? Você é um bobo? Não, eu não sou um bobo. Como eu tô falando, eu viajo o mundo inteiro. Eu conheço gente do mundo inteiro. Eu conheço milhares de pessoas no mundo inteiro. Eu tenho contato com pessoas de todos os níveis, de todas as classes sociais, desde a periferia até já dei aula no Palácio do Sheik em Abu Dhabi, né? Então, assim, situações que eu vivi que eu não me torno uma pessoa incapaz de analisar uma situação bobinha, de cair numa situação boba. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa a estudar isso, depois que eu saí, a gente vê que vários empresários já caíram, jogador de futebol, jogador de basquete da NBA, jogador da NFL, de futebol americano, né? A galera de muitos esportes e de muitos lugares, de diferentes classes sociais, empresários, já caíram. Só que a grande parte tem vergonha de contar e falar como eu estou falando aqui, de expor. Tem interesse financeiro? Tem interesse financeiro? Os objetivos dessa situação, vamos lá. Existem 4 ou 5 objetivos que eu posso expor para vocês. Por exemplo, o primeiro é o mais bobinho que dá lá no canal da Record, que uma pessoa um rapaz se acha inferiorizado perante a sociedade e ele quer conquistar uma menina que ele acha que ele nunca vai ter chance de chegar naquela menina. E aí ele pega um perfil falso de uma pessoa que ele acha que é mais bonita, mais apresentável ou melhor do que ele, e ele começa a usar aquele perfil como se fosse ele para conquistar aquela pessoa. Isso é o catfish. Cria um personagem. Ele cria um personagem. Isso é o catfish bobinho aí. Outro dia deu um na Record aí, que até me chamaram para ver, que eu não vejo esses canais, mas me chamaram para ver, porque era uma situação assim, que a menina estava envolvida com um cara há 2 anos e nunca tinha visto o cara. Os 2 caras que são repórteres da Record, que eram repórteres da MTV, que tinha um programa só disso na MTV, eles conseguiram ter o contato com essa pessoa. Encontraram o cara num certo dia, o perfil fake, chegaram lá em Ouro Preto, num perfil fake, e fala, mas você tá dando... Não sou eu, tô aqui jantando com a minha namorada, não tenho nada... E estão utilizando o seu perfil para dar golpe numa mulher, numa menina, numa moça. Aí o cara pegou, fez um vídeo e os repórteres conseguiram marcar o encontro, se passando pela menina, marcaram o encontro e o bendito do cara, que era o cara do golpe, foi lá. Aí os repórteres chegaram para ele, como é que você faz isso com a vida de uma pessoa? Você fez ela viajar várias vezes para lugares do Brasil sozinha e você marcou de ir com ela e não foi. Você deixou a menina sozinha nos lugares das outras cidades, ela fugiu da mãe, fugiu do pai para ir se encontrar com você. E você, como é que você faz isso na vida de uma pessoa durante 2 anos? É que vocês não vão me compreender
como é que eu sou visto perante a sociedade, como é que as pessoas me veem, se inferiorizando, dando uma desculpa de que seria a única maneira dele falar com aquela pessoa. Cara, é doentio o negócio. Isso hoje já é doentio. Isso, agora vamos os outros isso objetivos. É o básico, isso é o mais isso é o leve, básico, né? isso é o ridículo. Isso é o mais leve, né? Que é um negócio que já destrói uma vida. Porra, tem que pegar um cara desse, trancar numa cela lá e deixar ele preso. Aí vamos lá, no segundo objetivo, é a questão financeira que o Jadson falou. Me isolaram de todos os meus amigos, do meu trabalho, da minha vida social. Por quê? Quanto mais contato eu tivesse com pessoas que me amassem, mais fácil de me tirar disso, porque as pessoas estão conscientes e vivendo uma situação real do mundo real. E elas iriam ver como elas viram. Depois, no final, eu vou explicar como que me tiraram disso, né? E elas analisaram e elas viriam isso e iam querer me tirar da situação. Então, o que acontecia? Então, me isolaram. E depois que tinham me dominado, que me colocaram lá em cima, começaram a atacar os meus amigos e a minha família, manipulando a minha cabeça contra eles. Eu tô vendo aqui e tal. Por quê? Porque se dizia por uma família rica, que tinha uma condição boa, era uma pessoa bonita e tinha tudo que me agradava em termos de quê? É uma personalidade que batia com as pessoas que eu gostava, porque eu já tinha passado de como eu gostava as pessoas, que eu tinha me relacionado, que tinha uma criança adotiva, foi o ponto que mais me apegou no momento, né? Que tinha além disso tudo que já vinha, o que me pegou pela criança, me pegou um negócio ali que me entrou no coração e depois daquilo ali... A sua grande perda, né? É na minha grande perda do momento ali da minha vida e acabou falando, não, esse filho é seu e ninguém vai tirar como tiraram o outro. Tipo, com essas palavras. Tipo assim, pessoas malvadas demais. Eu vou te dar um filho que vai ser seu, eu vou te dar um filho que você vai criar como se fosse seu e nós vamos ter os nossos filhos e você e esse aqui nunca ninguém vai te tirar. Entendeu? Então foram essas as palavras utilizadas no começo que mais tocaram dentro de mim e acabaram me colocando à prova, né, exposto, assim, colocando a tão fácil domínio, né, de manipulação. Né? E aí acabou gerando uma situação que eu criei, uma situação de confiança de que nós tínhamos um combinado, né? A gente não podia esconder nada um do outro. Então, assim, se chegasse, ela se dizia que tinha terminado um relacionamento há pouco tempo, que tinha sido agredida por um namorado em São Paulo, que ela veio de Espanha, São Paulo para fazer faculdade e depois veio para Santos, tal, tinha um apartamento em Santos. E aí o que acontecia? E, por exemplo, aí o namorado, ela fingia que o namorado, o ex-namorado mandava mensagem para ela, não sei o quê, e ela vinha me contar, eu acho que isso é certo, a gente tem que contar pro parceiro quando tudo acontece, não pode esconder nada. O que fazia isso? Ou seja, confiança total, né? Veio confiança total. Só que nisso, olha a jogada, ela começou a contar isso. Só que na situação eu já tinha contado algumas pessoas que eu tinha saído, né? Então, assim, do nada, que eu não tinha mais contato com essas pessoas, começava a receber mensagem no meu celular de prefixo 013, se passando por as pessoas que eu já tinha saído, que eu nunca mais tinha tido contato. Mensagens assim, tipo, nossa, tô morrendo de saudade, a nossa noite semana passada foi maravilhosa. Tipo, e eu não via a pessoa há meses, há anos, sei lá, tal. Então, entendeu? Então, a situação que gerou aqui, aí eu me senti o quê? Aí já tinha um encontro marcado para essa semana, por exemplo, para encontrar. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de resolver as coisas, sempre fui muito ansioso. Eu tenho um projeto, eu vou batalhar até conquistar, até realizar. E eu não fico perdendo tempo, entendeu? Então, com bobeira. Só que o que acontece? Chegava uma mensagem no meu celular e eu tinha que contar, porque eu tinha combinado isso, que eu não podia mentir, então eu contava. E aí aí chegou a primeira, fulana, chegou uma mensagem, foi assim, a gente tem esse combinado, eu vou te falar a verdade que tá acontecendo. Aí chegou quem é essa moça que eu saí e tal, ai meu Deus, pelo amor de Deus, aí se fingia passar mal e não se sentia confortável para um encontro que tínhamos marcado. Então, no começo, chegaram diversas mensagens envolvendo... Era a quadrilha armando para testar a sua confiança. Tudo a quadrilha armando para testar a minha confiança. A gente chegou a um número legal de pessoas aqui, 400 e tal. Eu vou pedir para a galera que está aqui, ó, marcar nessa Asa Delta, mandar essa live para mais 10, 20 amigos aí. Gente, para compartilhar. Porque o assunto vai ficar muito legal. Então, compartilhe essa live. Tem o Asa Delta aqui. E no final a gente vai responder as perguntas de vocês, vamos falar sobre relacionamento à distância, sobre os cuidados e essas coisas. Então, compartilhe para 10 amigos essa live do Cavaca, que essa live, é uma live histórica, muito legal. E assim, eu quero fazer uma pergunta, já que eu peguei a palavra aqui. Trocava nudes? Vários, porque tinha uma relação, né, cara? Assim, vários nudes, várias fotos de tudo quanto é jeito, vários vídeos, entendeu? Então hoje, o que acontece? A gente tinha
a gente já tinha uma situação de todas as informações. Ela me mandava foto acordando, me mandava foto e chegando na academia de manhã, me mandava vídeo treinando com a mesma roupa que chegou na academia treinando de manhã, me mandava foto fazendo vídeo fazendo comida, me mandava. Só que o que acontece? Não tinha, não falava o meu nome, nunca falou o meu nome. Só que na época eu tava e mandava as coisas falando amor, que não sei o que, vídeos e tudo, só que não falava o meu nome, entendeu? E eu nunca me liguei em pequenos detalhes como esse, porque na hora tu tá envolvido e tal, e eu mandava de volta. Você já confia, né? Então, eu já retribuía com vídeos, com fotos, foto de indo dormir, foto arrumado, foto, tipo, de tudo quanto é jeito. E o que acontece nisso? Aí, por que eu caí? Porque é uma situação, e como é que foi jogada a situação? Um outro objetivo, eu tenho hoje no meu celular aqui mais de 2.000 imagens e entre vídeos e fotos dessa mesma pessoa, entendeu? De sequências diárias com a mesma roupa. Então, eram mínimos detalhes que eu não tinha como, assim, desconfiar no que eu estava vivendo, na situação. Eram mínimos detalhes, falavam da vida dos meus amigos todos. Pesquisaram detalhes da vida dos meus amigos, pesquisaram detalhes da vida dos meus pais, da minha família inteira, dos meus irmãos. Então, assim, era muita informação, né? Então, o que acontece? Chegou num ponto em que eles pegaram as informações cada vez mais e começaram a atacar a minha família, e aí deixaram de ser prorrogados os problemas de encontro devido às mulheres que entravam em contato comigo, começaram a ter guerras familiares com meus pais, com os meus irmãos, que eram mais motivo de prorrogar mais, e sempre o motivo do cancelamento do encontro vinha da minha parte, então eu ficava sem jeito de falar, tomar uma atitude mais drástica, mais agressiva em termos de, vamos ver logo isso aí, vamos acontecer. Por quê? Porque sempre era feito um jogo para o cancelamento, para o adiamento do encontro ser um problema que vinha da minha parte. Primeiro dos relacionamentos que eu tinha tido com pessoas e depois das brigas familiares que vinham da minha família. Então, tudo vinha de motivo da minha parte. Então, assim, eu ficava, como eu estava num relacionamento envolvido, eu ficava numa situação, né, de que, eu acabava não tendo muito o que fazer, então eu deixava prorrogar. E aí foram sendo prorrogados alguns meses isso, né? Então, o que eu disse? Sobre o banco de imagens, sobre o arquivo que eu tenho hoje de imagens entre vídeos e imagens, que dessa pessoa que eu tenho as imagens, não é ninguém da quadrilha, foi uma pessoa que tomou o golpe igual a mim, que eles usaram as imagens dela para me dar o golpe. E do mesmo jeito que hoje, hoje eles têm a minha imagem, estão usando a minha imagem para dar golpe em mulheres. Entendeu? Eles têm mais de não sei quantas mil imagens minhas e vídeos dando golpe em mulheres. É por isso que eu tive que fazer o BO na polícia para registrar esse golpe, para fazer tudo, né? Eu tinha delegados federais, amigos meus envolvidos. Né? Não, é muito sinistro. O negócio é muito complexo, é muito maquiavélico, é muito organizado. É uma quadrilha, assim, é uma quadrilha que eles entram, eles têm etapas de controle mental, isso é parte neural, não tem como, isso é estudado, são pessoas muito inteligentes, são capazes, né, de controlar qualquer pessoa a partir do momento que você permitir. Eu permiti, no momento que eu estava fragilizado, eu dei atenção, como eu nunca tinha dado. Como eu disse, vários perfis fake já tinham entrado em contato comigo, eu tirava onda, dava risada. Porque você está blindado, você está vivendo a tua vida ali, você está numa situação, e você sabe o risco que a rede social, a internet corre. Né? Só que quando te pega num momento fragilizado, te pega numa situação em que você está propício a cair e você permitiu. Quando você permitiu, só precisa de uma chance, eles não perdem, entendeu? Então foi o que aconteceu comigo. E aí, gradativamente, foram me controlando mentalmente até o ponto em que eu excluí as minhas redes sociais. Eu estava fazendo uns vídeos motivacionais na época. Eu falava com todo mundo, tava legal pra caramba, assim, sabe? Várias coisas. E aí eu parei com tudo. Eu bloqueei meu Instagram, não tinha mais acesso. Eu tirei o aplicativo que foi sobre orientação deles. Eu bloqueei todas as pessoas do meu Instagram, do meu WhatsApp. Mulher, não tinha mais nenhuma do meu Instagram, do meu WhatsApp. Né? Então são situações... Você estava com o curso quase pronto de jiu-jitsu na época, estava quase finalizado. Isso, eu estava com vários projetos. O pessoal está perguntando, as pessoas entrando agora, qual era o objetivo da quadrilha. Aí você falou, tem aquele objetivo mais banal, que é aquela pessoa interiorizada que... Vamos lá, deixa eu falar desse objetivo. O fake que se passa por um relacionamentozinho simples, por complexo de inferioridade, se achando incapaz de ter uma oportunidade com uma pessoa daquela, né? Isso já é um absurdo. O segundo é usar a imagem
de alguém mais conhecido para dar golpe em outras pessoas, né? Então, para utilizar. E por que dar golpe em outras pessoas? Então, vamos lá. Um objetivo financeiro. Não me excluíram do meu ciclo de vida, da minha rotina, então eu parei de trabalhar. Se eu não trabalho, eu não ganho dinheiro. Né? E se eu não trabalho, eu não faço dinheiro, não pago minhas contas. Então, assim, vai chegar um ponto, tem meu carro, tem meu apartamento. Né? Então, como é que eles trabalham? Eles vão te bloqueando de acesso às pessoas, só que tua vida, tuas contas não estão no problema que você. Eles continuam chegando, que nem agora, na quarentena. A gente parou de trabalhar, mas a nossa, entre aspas, né? A nossa conta está chegando. E a gente está desesperado, a maioria da população tendo que pagar. E foi o que aconteceu comigo. Né? Até um dos motivos de eu estar meio que blindado nesse momento e ajudando as pessoas nessa quarentena, porque eu passei isso ano passado. Né? E aí saí forte, muito forte. Então, o que acontece? Se você, por exemplo, vamos lá, eu tenho um carro. O carro custa 100 mil reais, por exemplo. Aí esse carro é o único bem que eu tenho. Só que a quadrilha já me diz, não, você não vai precisar de dinheiro, você já vai ter uma vida instável, aí você vai ter uma condição que você realmente merece, que você vai poder ajudar. Um ponto que eles tocaram muito, eu tenho muitos projetos sociais de jiu-jitsu no mundo todo, né, principalmente no Brasil, né, em lugares carentes demais. Não, nós vamos fazer projetos sociais no mundo todo para você. Vamos ajudar as pessoas a entregar refeição, cesta básica. Você vai poder ensinar jiu-jitsu para pessoas que não têm condição de pagar. Né? Então, assim, nós temos vários projetos na África para pessoas que nós vamos levar, colocar o jiu-jitsu lá para você poder contribuir com a arte marcial e resgatar vidas através. É o que eu mais faço, é o que eu mais tenho contato, isso. Né? Então, esses era pontos tudo muito... que você queria, né? Tudo que eu queria, então usufruíram disso. Então, aí chega lá financeiramente do carro, vende esse carro aí, por enquanto, paga tuas contas, que aí depois isso aí não vai fazer falta para você, que aí não vai faltar para você. Aí o que tu faz? Eu acho que eu tenho um amigo que pode comprar esse teu carro, tem uma loja de carro em São Paulo. Aí você vai lá, bobão, leva a tua loja, teu ela carro, mesmo sugeriu, ela mesmo sugere. Aí você vai lá em São Paulo, eu não fiz, eu não cheguei a esse ponto, eu quase vendi, mas eu não vendi meu carro. Tu chega lá em São Paulo, o cara que vai comprar teu carro que vale 100 mil, ele fala, hoje eu pago 60 mil se quiser. E você tá pouco se danando por dinheiro, porque isso aqui não vai fazer falta, você, beleza. Aí o cara é parte da quadrilha, ele também faz parte da quadrilha. E acontecem também com imóveis, acontecem com empresas, acontecem com todos os tipos de bens. Eu tenho um conhecido... O Bianchi 87, aqui ó, o Bianchi 87 tá aqui, ele falou, quase tomei o mesmo golpe. Tem uma galera se identificando aqui também. Não, maior galera, isso é a coisa mais comum do mundo, cara. Assim, quando eu não tinha tomado, eu não sabia nem que isso existia. A gente sabe que relacionamentinho de internet, assim, que os caras fazem essa safadezinha assim, de enganar... Mas isso a nível profissional desse jeito eu não sabia que existia, que existiam quadrilhas e pessoas tão malvadas, tão maquiavélicas a ponto disso. Quer dizer, aí voltando no carro, não vem, aí isso, o carro não aconteceu, no apartamento também não vem. E agora tem mais dois, tem mais uma situação, que essa é uma das mais tenebrosas, que eu saí do golpe, né? Depois eu volto como eu saí do golpe, eu fui procurar um amigo meu que é hacker, né? O cara vive disso. E aí que ninguém lembrou eles fizeram para me tirar uma corrente do bem gigantesca entre meus amigos e minha família, né? Com certeza guiados por Deus ali para poder me tirar, eu já vou explicar. Mas aí eles não lembraram desse meu amigo que era hacker. Aí eu, já procurei esse meu amigo. E aí ele virou para mim assim, eu marquei de tomar um café com ele, eu contei a história para ele, ele falou, Cavaca, isso é coisa... Eu vou te falar assim, tu vai ficar até com raiva de mim, cara, mas quando eu era garoto, até fazia uns negócios desse aí. Tal, não sei o quê. Isso é a coisa entre o mundo dessa galera que vive assim. Às vezes, são pessoas vegetativas que estão na cama só com um computador e um celular na frente e eles jogam com as pessoas. Fica um aqui com fone aqui, outro lá no Japão, outro nos Estados Unidos, outro no quem tira mais, quem consegue derrubar mais a vida. Quem consegue destruir mais a vida do ser humano. Aí chega assim, porra, aí acaba o jogo à noite, todo dia eles encerram, chega lá, porra, o que você fez com o Cavaca hoje? Eu fiz o Cavaca vender o carro dele por tanto, porra, tomei 40 pau do cara. Mas o outro fulano chega, eu ganhei então, porque eu fiz o Jaedson vender o apartamento dele que valia 500 mil. Então eu fui melhor que você, pelo simples prazer de destruir a vida do ser humano. Entendeu? E meu amigo me contou isso aí, eu quase acabei batendo no meu amigo, porque eu falei, caraca, porra, o negócio é revoltante você. Imagina, e tem pessoas que vivem diariamente jogando com a vida dos outros, fazendo esse tipo de situação e destruindo a vida das pessoas, né? Então, assim... Tu não fazia barba, né? Porra, meu irmão, isso aqui é o máximo de barba que eu deixo.
né? Assim, parece que até que eu tô, porra, até peço desculpa ter deixado, mas eu não deixo nem a barba assim, eu sempre faço a barba. Me fizeram deixar a barba grande, Por quê? São etapas de controle mental. Vamos ver se eu consigo fazer o cara deixar a barba. E aí tentaram me modificar por inteiro, fazer tudo. Por quê? Cada etapa que eles conseguiam fazer me modificar uma coisa era a prova que eu estava sob domínio. Entendeu? E aí eles fazem tudo isso. Então tinham várias provas de domínio. Hoje eu analiso tudo, eu sei de tudo que eu vivi. E digo, eu agradeço a essas pessoas de terem feito isso na minha vida. Agradeço a Deus de não ter cometido uma loucura, né? Que eu já vou contar a loucura que eu quase cometi. Mas agradeço muito hoje, porque hoje eu tô do jeito que eu tô. Eu tô, como você falou, eu tô outra pessoa, uma pessoa muito mais capaz, uma pessoa muito mais humana, uma pessoa valorizando muito mais o que todo mundo hoje numa quarentena dessa está tendo que valorizar. A minha felicidade está ao meu lado e sempre esteve. A minha felicidade não está em outro país, não está em outra cidade, não está num bem material. A minha felicidade está na minha fé, na minha família e nos meus amigos. Essas pessoas me ensinaram isso e isso eu vou levar para o resto da minha vida como um dos maiores aprendizados da minha vida. E quando a ficha começou a cair, cara? Então, a ficha começou a cair, a briga foi grande nesse ponto. Eu estava completamente dominado. Então, aí o que aconteceu? Como eu disse, os meus amigos mais próximos e a minha família fizeram uma corrente do bem tão grande que, tipo assim, eu tenho muitos amigos, eu tenho amigos no mundo inteiro, eu viajo o mundo inteiro há mais de 15 anos, cara. Então, assim, eu tenho pessoas que o jiu-jitsu me deu como parte da minha família, né? Então, assim, se eu precisar de se acontecer alguma coisa, tem amigos meus que vêm do mundo inteiro como estavam vindo da Europa, dos Estados Unidos, quando souberam que eu estava mal. Né, desse jeito. Mas os meus amigos aqui da Baixada e de São Paulo e a minha família não deixaram essa informação vazar muito. Então eles fizeram um grupo ali de umas 10, 15 pessoas que viram que era um golpe e começaram a atacar as pessoas por fora, sem chegar em mim. Porque quanto mais tentava chegar em mim, eu estava tão blindado pela quadrilha que eu reagia contra. Então, quanto mais chegava em mim, mais eu afastava eles. Então eles sabiam que não podia chegar em mim, né? E aí o meu irmão, quando eu contei uma situação pra ele, que eu fui na casa dele, eu fui na casa de um por um, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, contar o que eu estava me relacionando, que eu estava amarradão, que eu estava feliz da minha vida, tal, que não sei o quê. E aí o meu irmão meio que, achou um negócio estranho, ele falou, me apoiou, falou, pô, quero ver sua felicidade e tal, mas eu percebi, hoje, depois que eu saí da situação, que ele teve uma reação meio aqui oposta, né? Assim, alguma coisa estranha tem. E aí saí da casa do meu irmão, só que nesse tempo ele disse que ele já começou a pesquisar. Ele já foi atrás do nome da família, já foi atrás do nome que eu passei para ele, das imagens que eu passei e tal. E aí, um belo dia, Deus colocou a mão, né? Porque com certeza foi Deus, não tem outra explicação. Um amigo meu do Guarujá, que é faixa preta meu, da minha equipe, tinha entrado na minha equipe fazia um ano. Cara, chegou na minha academia para me dar um convite de casamento, né? E eu não estava mais presente na minha academia, que eu já estava trancado dentro de casa. Eu só saía raramente 1 hora por dia para ir até a academia, tirava o fone, dava uma aula para treinar um atleta meu, esculachava o atleta, ele perdeu o campeonato na primeira luta, o cara que era favorito, porque de tanto maltratar eu maltratei ele durante esse período que eu tinha contato com ele, e voltava, acabava a aula, colocava o fone, corria para casa e me trancava. E continuava a conversa no telefone, né? Então, o que eu era... Você né? Eu era programado, o caminho da academia, que sabia que eu ia tirar o fone de ouvido, era o caminho que eu era mais massacrado psicologicamente, porque eles sabiam que eu ia ter contato com outras pessoas. E era o perigo dessas pessoas. E foi num desses contatos que o meu irmão já tinha armado um momento, porque eu tava nessa hora... Teus amigos estão falando aqui que tomou várias patadas aqui no WhatsApp. Pô, várias. A galera tomou várias. Todo mundo que tentava chegar perto de mim tomava patada. Quanto mais tentasse me ajudar, mais eu atacava. Né? Eu fui ignoradão, parecia que eu não existia mais. Sorte sua. Sorte o mínimo, sua. Né? O mínimo. Aí, meu irmão, o que aconteceu? O meu irmão um dia planejou uma parada, armou uma parada, que eu tava na academia no momento que eu tirei o fone. Eles entraram na minha academia, meu pai e meus melhores amigos. Cara, entrou o Dig, entrou meu irmão, entrou o irmão do Dig, entrou o Emerson, entrou o Rafael, entrou, uma galera sinistra. Chegou lá, fecharam as varandas, minha academia é 17º andar, tudo janela em volta, fecharam as varandas porque sabiam que eu podia fazer uma besteira a qualquer momento, que eu tava mal de cabeça, né? E aí, o que aconteceu? Eles pegaram
e meu pai chamou para me conversar. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Vocês estão no meio da minha aula, vocês não estão atrapalhando. Teu pai tá na live aqui, eu acho. Tá na live, foi o que mais sofreu, coitado. Chorou e sorriu várias vezes. Meu pai foi sinistro. Meu pai, meu irmão, minha mãe, minha irmã, né? Então, vários pontos, né? Que assim, que eles atacaram. Eles sabiam que um dos pontos fracos meus também era a família. E graças a essa situação que eu vivi, a minha família, que já não vinha muito bem das pernas, ela se fortaleceu e se juntou como eu não via há anos. E hoje eu agradeço muito a essas pessoas que fizeram isso comigo, porque eu sou essa pessoa hoje com o coração, coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo de verdade, tranquilo. E o que realmente eu falo é o que realmente eu faço hoje de verdade. E a minha família hoje, ela tá de novo próxima a mim, como não estava há anos, desde a separação dos meus pais, porque eles se juntaram para poder me ajudar nesse momento da minha vida, entendeu? Então, assim, eu só tenho a agradecer essas pessoas que tentaram fazer mal a mim, mas eles não tinham noção da quantidade de amigos e de amor que eu tinha ao meu lado, e eles não conseguiram chegar ao ponto que eles queriam, né? Por quê? Porque quando a minha ficha caiu, já, Edson, eles chegaram na minha academia, entraram lá, eu briguei com eles e tal, falei um monte de coisa, só que tava o irmão do Dig é psiquiatra, é capitão da polícia militar e psiquiatra, e ele chegou a um ponto e falou, Cavaco, você sabe o quanto que eu te amo, sabe o quanto de amizade que a gente tem, mas é o seguinte, eu tô aqui como profissional também, eu tô como teu amigo, mas tô como profissional, eu sou psiquiatra, e dependendo das atitudes que você tiver e do que você falar, eu vou ter que te levar internado, entendeu? Deixa eu só dar um time aqui, rapidinho. Não é o seguinte. Tem uma galera chegando agora e querem saber o que está acontecendo. Então, eu quero só pontuar aqui algumas coisas. O Cavaca é campeão mundial de jiu-jitsu, um grande amigo nosso. E ele, né, caiu num golpe chamado Catfish, que é uma quadrilha que acaba envolvendo várias pessoas pelo mundo. A gente vai tentar colocar isso no YouTube para vocês acompanharem a história toda. A gente vai subir a live. Então, para quem chegou agora... É isso. Então a gente está aqui falando um pouco dessa época, desse tempo do Cavaco, que graças a Deus ele está aqui firme e forte para contar. E outra coisa, tem gente falando que isso dá um livro. A gente vai fazer um documentário dessa história bem bacana. A gente já tinha combinado, né, Jades? Vamos fazer um documentário. Vamos lá, ele falou isso com você. Eu imagino a sua revolta. Então, aí ele falou você estava no mundo, as pessoas estavam em outro, né, cara? Exatamente. Ele falou para mim, eu posso te levar internado, dependendo do que você falar para mim agora, eu te levo para a clínica e é a única maneira da gente conseguir te salvar e te colocar em sã consciência novamente. E aí, o que aquilo me chocou? Só que o que aconteceu nesse momento? Eu corri pro meu escritório, peguei o telefone, comecei a falar com a quadrilha, porque era meu refúgio, as únicas pessoas que estavam do meu lado. Eles me blindaram, eles falaram, Rodrigo, eles não podem ficar aí, porque isso aí estão dentro do teu comércio, dentro da tua academia, estão proibindo o teu direito de ir e vir. Se você chamar a polícia, leva todo mundo para a delegacia, pode levar todo mundo para a delegacia que você está no seu direito. Então começaram a me colocar as leis a meu favor. Cara, depois que eu falei com as pessoas, eu voltei pro lugar onde eu tava, botei o dedo na cara de todo mundo, esculachei todo mundo, botei todo mundo para fora, saí correndo da minha academia, fui embora para casa. Entendeu? Aí cheguei em casa, cara, só que eu passei dias terríveis, porque começaram a me colocar medo de vários pontos. Não, eles agora podem entrar na sua casa. E várias pessoas tinham a digital da minha casa. A fechadura da minha casa é de digital, né? Então, vários amigos meus tinham, né? E a minha família, e, pô, a galera tem, porque a galera entrava aqui em casa, não tem problema nenhum entrar na minha casa. Minha casa é a casa da minha família e dos meus amigos, né? Então, assim, e o que acontecia? Eu dormi 2 dias depois que eles entraram na minha academia, para me colocar esse pavor, assim, da polícia, de não sei o quê, de me levar. Eu dormi, eu coloquei vários móveis atrás da porta da cozinha. Faixa preta, campeão mundial 4 vezes de jiu-jitsu. Faixa preta, cara, já, entendeu? Casca grossa. 2 metros de altura, né? Então, assim, cara, isso não ia me amedrontar nunca, tipo assim, colocar uma situação como essa. Eu coloquei móveis atrás da minha porta de entrada de casa para eles não poderem ter acesso. Fui pro meu quarto, tranquei a chave para dormir e não conseguia dormir, ficava lá a noite inteira virado. Tipo assim, né? Então, aí foi acontecer. Só que ao mesmo tempo, essa invasão da minha academia, para dizer isso é uma quadrilha, acorda, isso é uma quadrilha, voltou, deu um estalo, deu um insight na minha mente que eu comecei eu mesmo no fone com a quadrilha, eu tinha uns segundos de, caramba, isso não pode ser mentira o que eu tô fazendo, isso é uma quadrilha, é realidade ou isso é mentira? Isso é realidade ou é mentira? Eu comecei a ter brigas comigo mesmo. Mesmo veio a dúvida, pelo menos veio a dúvida. Aí veio a dúvida. Só que nessas dúvidas foi um momento perigoso. Nessas dúvidas, quando eu comecei a brigar comigo mesmo,
foi quando eu comecei nesse mesmo local que eu tô aqui, ó, tô do lado da janela aqui da minha casa, ó, tô aqui do lado. Nessa mesma janela eu olhava para baixo e falava assim, se isso aqui for mentira, que eu tô fazendo com a minha família e com as pessoas que eu amo, eu não vou conseguir viver mais daqui para frente. E aí pensei várias vezes em me jogar dessa janela aqui, né? E aí só que aconteceu, Deus não permitiu. Então, assim, os meus familiares e os meus amigos, através de Deus, conseguiram me dar forças e eu consegui brigar dia após dia, mesmo sendo manipulado 19 horas por dia no celular, sem desligar. 19 horas, né? Então, assim, foi um negócio absurdo, um massacre mental, com tanta maldade, com tanta ruindade, em pontos fracos. Quais eram os pontos fracos? Já falei, era a criança adotiva, que era o meu enteado, era a religião, projeto social, meus amigos, jiu-jitsu. Então, tudo eles utilizaram da maneira mais suja para poder me manipular e me massacrar mentalmente durante 4 meses. Só que chegou um ponto que como é que eu saí dessa situação? Tava falando, esse meu amigo chegou do Guarujá para dar o convite de casamento. E ele nem conhecia meu irmão. E meu irmão assumiu a academia enquanto eu estava ausente, né? Porque eu pedi para ele continuar treinando o garoto aí, né? E aí meu irmão ficou. E aí esse meu amigo chegou, pô, Rafael, tá acontecendo alguma coisa aqui, eu tô sentindo um clima meio estranho, eu vim entregar o convite de casamento, desculpa, eu nem te conheço direito, né? Mas, cara, eu me proponho a ajudar, eu não quero ser invasivo, mas eu me disponho a ajudar você, se eu precisar, eu gosto muito do seu irmão. Aí meu irmão tava de saco cheio já com a situação, por quê? O meu irmão, ele fazia de tudo para ninguém desistir de mim. Mas os meus amigos, muitas vezes eu agredia tanto eles verbalmente quando eles tentavam contato comigo, que eles não estavam mais aguentando de tanto ser agredido por mim. Eles estavam desistindo. Eu imagino. Aí o meu irmão vinha, sabe? O meu irmão vinha e, não, por favor, não desiste. A gente vai conseguir salvar ele, a gente vai conseguir ajudar ele. Não desiste dele, vamos lá conseguir. A gente vai batalhar, a gente está quase conseguindo. Aí esse meu amigo chegou pro meu irmão e falou... aí meu irmão chegou de saco cheio e falou assim, mas... Pô, ele tá se envolvendo com uma mulher aí, fulana de tal, bonitona, que fala que tem dinheiro, que fala que tem projeto social, que fala que tem uma criança adotiva. E aí começou a dar... Aí esse meu amigo virou do nada e falou assim pra ele, caramba, você tem foto dessa pessoa? Cara, do nada, meu amigo falou assim, o meu irmão eu tenho várias fotos, eu falo com a família toda, falo com ela, tem essas fotos aqui, ó, esse aqui é o pai, esse aqui é a mãe, esse aqui é ela, esse aqui é o filho adotivo. Caramba, Rafael, vamos no Guarujá comigo, por favor, eu acho que eu sei o que tá acontecendo. Tipo, eu sei o que tá acontecendo. Aí, do nada, meu irmão pegou 2 amigos, foi pro Guarujá, encontraram uma pessoa que estava num momento, 1 ano atrás, uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, alguma coisa assim, que estavam num treino lá no Guarujá, na periferia, de treinos de jiu-jitsu, de faixa só marrom e preta. Aí, do nada, um dos faixas pretas falou assim, pai, pessoal, preciso ir embora aqui, que a minha esposa, minha mulher tá passando aqui, ela vai passar de helicóptero aqui para me pegar. Aí aquilo chamou a atenção, tava no meio da periferia. Como os caras, caramba, minha mulher, não sabia nem que o cara tinha mulher, vai passar de helicóptero para me pegar na periferia. Então aquele negócio ficou marcado. E aí essa história rolou, e aí esse meu amigo tem 2 boxes de crossfit. E dessa mesma história que os caras viram quem era a mulher que o cara falava, esse mesmo perfil começou a chavecar uns caras do boxe de crossfit lá dos caras do Guarujá. Só que foi jogado, o cara tirou onda, deu print e jogou no grupo do boxe. E esse meu amigo lembrou, o dono do boxe, ele lembrou desse perfil, dessa história também. Ele estava no treino, e ele é o dono do boxe, ele estava no grupo, ele relacionou tudo rapidamente e pegou e falou, caramba, eu acho que eu posso ajudar, eu acho que eu sei o que está acontecendo, quando ele viu a foto. Aí ele foi lá no Guarujá, entraram em contato com esse cara que saiu do treino, que falou que a namorada ia passar para pegar ele de helicóptero, conseguiram achar esse cara através de contatos lá, né? Esse cara... o meu irmão conseguiu chegar na casa dele, ele estava tomando golpe ainda. Sabe quanto tempo esse cara estava tomando golpe? Meu irmão conseguiu tirar esse cara do golpe com as provas? 5 anos. Que é isso, cara? 5 anos ele estava tomando o mesmo golpe. 5 anos. Era a mesma pessoa? Era o mesmo perfil? Era a mesma quadrilha, com um nome diferente, com o mesmo pai, com a mesma mãe, com a mesma criança. Meu irmão mostrou pro cara e falou... Quem é esse aqui? Aí a criança de 5 anos, o cara falou, pô, esse aí é meu filho. Não, esse aí é o mesmo filho que tá falando que é do meu irmão. Quem é esse aqui? É o pai e a mãe. Não, esse é o pai e a mãe fulano de tal que tá falando que é o pai e a mãe da mulher do meu irmão. Não sei o quê. Então, eles montaram uma parada muito... Meu irmão conseguiu tirar esse cara do golpe, né? Então, mostrou assim, provas. ele ficou sabendo da verdade. Primeiro caiu a ficha dele. O cara caiu porque ele já estava 5 anos, então ele já estava numa briga grande. E esse cara, ele era tirado mais ou menos como office boy da quadrilha. Sabe por quê? Lembra daquela história dos primeiros cancelamentos de encontro que eu tive lá no começo, que eram de número 013, de mulheres que falavam que eu já tinha saído?
Era ele que comprava todos os chips para poder colocar no telefone. Ele era meio que manipulado. Ele não sabia que era para isso. Ele comprava de favor. Só que quando você pega o chip do WhatsApp, você coloca o número do WhatsApp, gera um código que você pode acessar em qualquer lugar do mundo com esse código. Entendeu? Isso aí ninguém sabe. Pouca gente sabe que tem informação. Então você compra um chip da TIM. Usava de lá, usava de vários lugares, de qualquer lugar que tivesse, só que usavam como se fosse uma família da Espanha. Então era o prefixo todos espanhóis, entendeu? Então acabou gerando uma situação que meu irmão fez o quê? Conseguiu provar para esse cara, foi uma briga difícil de tirar esse cara, né? Porque ele teve que falar muito, conversar e voltar vários dias. O meu irmão pegou e falou, então é o seguinte, já que você saiu da parada, e outro detalhe, eu não falava 19 horas por dia no telefone, eu dormia, né? Eu dormia tipo 5 horas, né? Que é o restante do dia. Essas 5 horas por dia eram as 5 horas de madrugada que a quadrilha falava com essa pessoa que estava tomando golpe também. Então eram as mesmas pessoas, tipo, da região aqui da Baixada Santista, essa pessoa do Guarujá e eu daqui. E o que aconteceu? Chegou no momento que meu irmão falou assim, ó, vamos pegar o seguinte, vamos gravar você tomando golpe dessa quadrilha durante uma semana para eu poder ter material de prova para mostrar pro meu irmão, para ver se ele consegue, a gente consegue tirar ele dessa maneira. Né? Só assim. Só dessa maneira. Ó, faltam 2 minutos para as 20. Eu acho que vai cair às 20. Chegou a perder dinheiro, o pessoal quer saber. Vamos encerrar e puxar de novo a live? Vambora. Pode ser? Senão vai cair. Pessoal, a gente vai encerrar a galera e puxar de novo. Puxa aí, volta aí que a gente vai fechar, senão vai cair em 2 minutos, pessoal. Volta aí que tem a história, tem legal, parte legal ainda, hein? Vaca, deixa eu só contextualizar aqui pra galera. É o seguinte... Rodrigo Cavaca, campeão mundial de jiu-jitsu, nosso amigo, pessoa querida, um empresário fantástico, tá abrindo o jogo e contando pra gente como foi que ele foi envolvido numa situação, numa quadrilha, caiu num golpe chamado catfish. Ele tá contando essa história, vocês podem ver o começo dessa história, já foi lá pro GTV na outra live, e agora a gente tá continuando aqui. E ele vai contar tudo pra gente. Já vou te chamar aqui, Cavaca, pra gente poder continuar essa história. Eu não vou recapitular tudo, gente, porque não dá. E é muito mais emocionante ele contando. Então vocês vão lá que vocês vão conseguir pegar tudo. Deixa eu te chamar aqui, Cavaca. Acho que você tem que pedir para participar, para eu poder autorizar aqui. Deixa eu ver se já foi. Não, ainda não. Chama a gente aqui que eu vou liberar. Só você pedir aqui para participar. Gente, isso vai servir para a vida de muitas pessoas, muitas pessoas. É assim, a gente tem toda uma admiração pelo Cavaca, pelo que ele tá fazendo aqui, de contar, de abrir o jogo, de falar da vida dele. Acho que já deu. É nóis. E aí, ideia, voltamos. Já foi pegar uma água. Pô, traz uma água aí, Jedson. Já foi. Cara, deixa eu só falar uma coisa aqui, Cavaca. Olha só. Fala. Quando o Jal me falou, e ele me falou muito superficialmente, o Jal chegou em casa arrasado. Ele chegou em casa arrasado. Imagina. Tá? É inacreditável, né? Assim, porque você é um homem forte, você é um homem... Você é um cara da motivação, era um cara que estava fazendo conteúdo de motivação, um cara que eu conheço há anos, sempre numa crescente, né? Você nunca foi para baixo. Sim, então, logo com você fala, pô, se acontecer com esse cara, eu tô lascado, porque assim... Exatamente isso. Esse homem aqui chegou em casa... Tipo assim, não poderia acontecer isso com você jamais. Sim. Você tá entendendo? Seria mais fácil acontecer com o Jal do que com você. Eu falei assim, não, cara. Também pensei a mesma coisa, porque, cara, por toda a sua história, pela personalidade que você tem, pela consciência que você tem, pela sua educação, pelo seu conhecimento, pela maneira como você é um cara tão globalizado, cara, que interage tanto com o mundo, com as pessoas. Eu falei assim, cara, não é possível. Não é possível. E muita gente fala assim, comigo não acontece. Eu só quero deixar uma coisa muito clara para essas pessoas. Acontece. Você não sabe os momentos que você vai viver na sua vida. Você não sabe o que você vai passar amanhã. Você não sabe qual vai ser a sua carência de amanhã. E carência, gente, não é coisa bobinha, não. Você não sabe da sua dor de amanhã. Sim. E vocês estão vendo que essa quadrilha é um troço muito bem armado. As pessoas conheciam profundamente a dor do Cavaca. Profundamente. E trouxeram um alívio. Então, fica fácil da gente entender.
Qualquer pessoa pode cair, é uma questão do momento, foi o que você falou. Surgiu a oportunidade, você deu um molezinho, e outra coisa, você não pode se culpar por ter caído. Não, de maneira alguma. Entendeu? Não tem como, cara. Era uma situação de muita vulnerabilidade. Sim. Muita. Você nunca ia passar na sua cabeça. Eu conheci uma pessoa, ela tem um filho adotivo de 5 anos. Você não ia pensar que esse é golpe nunca, cara. Quem ia armar um golpe desse nesse mundo? Com criança, com religião, com família, com os golpes, com as situações mais baixas, né? Que a gente pode... Esperança, né? Esperança. Mas praticamente montou uma pessoa que você sempre quis, sempre sonhou. E eu montou o que você queria. Né, cara? Eu fragilizado numa situação... Né? Estudar na sua vida. Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu fui sendo dominado. Mas chegou esse ponto, né, em que o meu irmão, a gente estava voltando lá, o meu irmão, ele conseguiu chegar e tirar esse cara do golpe, que esse cara estava tomando golpe há 5 anos aqui na Baixada Santista. Esse cara era tirado como louco na cidade inteira. Só que qual foi o azar dele? Ele não tinha tantos amigos e tanta força da família. Por quê? O primeiro tapa que ele deu nas pessoas, a primeira grosseria que ele fez, todo mundo se afastou. Entendeu? Ninguém brigou por ele. O que aconteceu ao contrário. Quanto os meus amigos, eles fizeram uma corrente do bem junto com a minha família, e hoje eu digo que totalmente controlados por Deus, que foi Deus que me tirou dessa situação, para que pudessem ter forças e continuassem sem desistir. Principalmente meu irmão, meu pai, minha mãe, minha irmã... né, e os meus amigos mais próximos, o Ian, que tá na live aí, né, o Emerson, né, e vários, o Marcelo, né, tinham vários amigos, o Greg dos Estados Unidos, o meu sócio, o Robert, pô, meus amigos da Europa também, a galera toda, né, e só que eles não deixaram vazar essa informação para muita gente. Por quê? Porque isso aí podia ser utilizado contra mim também. Né, pelo meio que eu vi, porra lá, que pô, logo o Cavaca lá caiu num continho de relacionamento, que otário, que não sei o quê. Então a minha imagem podia ser totalmente denegrida. Né? Minha imagem, minha história de 20 e poucos anos no arte marcial, ela podia ser destruída. Só que hoje eu conto essa história motivado, fortalecido, inspirado, com uma grande lição que eu passei na vida e que eu sou capaz de ajudar as pessoas com o que eu vivi. Eu vou continuar contando e ajudando quanto mais pessoas eu puder através disso. E a gente vai te ajudar a fazer isso. A gente só quer recapitular de novo, porque tem uma galera... Chegou de novo. Recapitulei pra todo mundo, pra galera toda. Né? Chegou outra galera aqui, eu tô lendo. Pode contar, conta aí. E é um golpe, né, que o Cavaca sofreu e outras pessoas sofrem, e a gente tá desvendando esse golpe aqui com o Cavaca, para quem chegou agora, e não cair nesse golpe também. Então a nossa ideia daqui para frente é criar um livro, é criar um documentário, para que as pessoas não caiam mais nesse jogo de ser enganada por uma mulher, ou por um homem, ou por uma quadrilha, porque assim, vários momentos da vida, como a Déia falou, a gente está vulnerável, a gente é carente sim, eu sou carente, eu careço de atenção, eu careço de falas positivas da Déia, eu careço de amor. Então, se a gente que está toda hora se blindando, se fortalecendo, imagine quantas pessoas já não se mataram, já não se... Várias. Né? Enlouqueceram, adoeceram. Mas a história toda, gente, está lá no IGTV. A primeira live já foi para o IGTV para vocês acompanharem desde o início, para vocês entenderem como chegou nesse ponto. O Cavaca está contando para a gente agora como foi que ele conseguiu sair. Vai lá, Cavaca. E aí... Conseguiram gravar uma semana. Aí meu irmão conseguiu pegar esse cara que estava tomando golpe há 5 anos, que era tido como maluco na cidade. Os amigos e a família isolaram ele devido às brigas que ele tinha constante, porque quanto mais tentavam chegar a mostrar para ele que era mentira, mais ele brigava com as pessoas, assim como eu fazia. Né? E aí meu irmão conseguiu tirar esse cara, porque já tinha várias brigas. Como eu comecei a ter as brigas de pensar em me jogar pela janela, quando eu vi que o negócio tinha uma porcentagem mínima de chance de ser mentira... Né? Que eu falo, pô, se isso aqui for mentira, eu não vou conseguir viver o resto da minha vida. Como é que eu vou ter cara de enfrentar a minha família, os meus amigos, toda essa quantidade de pessoas que estão tentando me ajudar? Né? Logo eu que sempre dei a mão para todo mundo e eu que levantei todo mundo, sempre eu que fui o mentor de todo mundo. Né? Então sempre, pô, eu sempre fui o mentor de milhares de alunos, milhares de pessoas no mundo todo. Né? Cara, eu caindo numa situação dessa, eu me sentia muito inferiorizado, eu me sentia numa situação de que eu não vou conseguir viver. Se isso que eu estiver passando for mentira, eu prefiro me jogar daqui de cima. E eu ficava brigando com isso. Vou, não vou. Faço, não faço. E graças a Deus, como eu falei, graças a Deus não fiz. E tô aqui mais forte do que nunca, como eu nunca tive, e tendo os melhores dias da minha vida.
você venceu o orgulho. Uma das coisas mais lindas que o ser humano pode fazer é vencer o orgulho, cara. Você matou o orgulho. Então, tipo assim, cara, você vai, tipo, voar e vai seguir cada vez mais alto. Porque, assim, todo dia a gente fala de relacionamento aqui, Cavaca, e uma das coisas que a gente mais fala né, é evoluir como ser humano, como indivíduo. Quando eu mato o meu orgulho, quando eu mato o meu ego, quando eu mato o mal que há em mim, essas questões de vaidade, eu consigo melhorar com o próximo, eu consigo melhorar com o outro. E nessa situação você mostra pra gente uma lição de vida gigantesca, que é: eu venci o orgulho. Quando a gente perde, a gente sempre fala, no Evangelho fala, né, que para ganhar tu tem que perder. Quando a gente aprende a perder, a gente evolui. Só que o ser humano, principalmente essa geração de hoje, tem dificuldade para perder. E uma das coisas que a gente vem falando sempre aqui, que a gente conversa com as pessoas, é isso: aprenda a perder. Quando você aprender a perder, você vai evoluir como pessoa, você vai ter proximidade do próximo, proximidade de Deus. Então, cara, o que você está fazendo hoje é fantástico, é genial. É lindo. Não, que isso, é um maior prazer. Eu me sinto muito feliz de estar podendo dividir isso com milhares de pessoas, né? E assim, é a primeira vez que eu estou contando isso a público. Eu conto para todas as pessoas que são próximas de mim, né? Mas é a primeira vez que eu estou fazendo uma live, que eu estou fazendo um vídeo, que eu estou falando sobre isso, né? Então, assim, só para finalizar como é que eu saí, eu estava um belo dia que eu não aguentava mais ficar em casa. Tipo assim, eu parei de pagar minhas contas, eu parei de viver, eu tava com meus cartões de crédito 3 meses vencidos, eu tava com o aluguel da minha academia vencido 3 meses, tipo, porque eu abandonei tudo e ninguém conseguia trabalhar dentro da minha academia porque eu não tinha, eu era o coração eu sempre fui o coração de tudo ali, né? Então eu não tinha, ao invés de motivar, eu desmotivava diariamente todas as pessoas que estavam lá. Né? Então as minhas contas começaram. Então, assim, um belo dia eu não aguentava mais ficar de casa nessa briga. O que eu faço da minha vida? Isso é verdade, isso é mentira. E as pessoas me massacrando no telefone. Pô, eles conseguiam me fazer chorar de soluçar a hora que eles queriam. A hora que eles queriam, eles conseguiram mexer com o meu sentimento, de chorar, do mesmo momento, em vários momentos, eu estava chorando de soluçar. Eu tenho 39 anos. E daqui a pouco, em 2 minutos depois, eu estava gargalhando. Então eu estava num ponto de domínio total. Até o momento que eles entraram, a minha família e meus amigos entraram na minha academia para me dar aquele choque. Eu voltei para casa e eu comecei a ter os momentos de reflexão. Eram 5 segundos, 10 segundos por dia, 5 segundos, mas era onde eu comecei a brigar. Até meu irmão conseguia achar esse cara lá. Gravou as provas e um belo dia eu estava sentado no sofá, falei, eu preciso dar uma volta, eu falando com a pessoa, eu preciso dar uma volta, eu vou ficar louco aqui dentro de casa. Cara, isso aí você fica adiando de ver, a gente não consegue ver e não sei o que e tal, e as desculpas sempre vindo. Eu peguei o carro, fui dar uma volta de carro pela rua, peguei o meu carro, saí aqui do Canal 7, onde eu moro, fui até o Ilhapochá dirigindo. Eu tava tão controlado mentalmente que, tipo, eu não podia olhar pra mulher na rua. Não tinha ninguém olhando, mas eu não podia olhar. Tipo assim, não tinha. Se tivesse uma pessoa no ponto de ônibus, eu olhava, eu fazia assim, eu olhava pra frente. Eu tava com medo da vida, eu tava com medo de sair na rua, eu tava com medo das pessoas. Eu saía na rua, esse belo dia que eu saí, eu parei pra tomar um café aqui do lado de casa, porque eu não aguentava. Só que eu fiz, eu sentei num lugar onde eu sempre tomo, no Empório, que eu sempre tomo café aqui. Eu sentei numa mesa, coloquei o celular na frente, abaixei a cabeça com fone, pra quê? Para ninguém chegar perto de mim, para ninguém, porque eu conheço muita gente na cidade, na região, todo lugar que eu vou, as pessoas vêm falar comigo, e aí ninguém chegava perto de mim, porque primeiro que não me via, que eu estava escondido, eu estava com a cara no telefone, eu estava com o fone no ouvido, estava sempre falando, né? Então, e aí esse dia, do nada, me chega um cara, senta na minha mesa, do nada, eu não conhecia o cara. Aí eu, Cavaca, eu sei exatamente isso que está acontecendo, foi um golpe que eu tomei, que não sei o que, essa mulher aí, não sei o que, só que não falou quem era. Do nada, qual foi minha reação? Eu falei, você tá maluco? O que você tá sentando na minha mesa, meu irmão? Sai daqui. Eu peguei e empurrei o cara. Eu falei, você tá maluco? Aí o cara pegou assim e falou, não, você pode até querer brigar comigo, mas eu vou te tirar dessa, eu vou te salvar, eu vou te ajudar. Do nada, assim, o cara... Eu falei, meu irmão, você tá louco? Não sei o que. Aí comecei a discutir com o cara, o restaurante, o lugar todo olhando, o café todo olhando. Aí eu fiquei com vergonha, cara, porque eu sou uma pessoa discreta, eu não causo tumulto e tal. Eu falei, caramba, eu tenho educação. Aí eu falei, senta aí, senta aí. Do nada, quando a pessoa... Eu tava com o fone, falando no telefone com a quadrilha. Aí ouviram a voz da pessoa e falaram assim, eu ouvi exatamente esta frase. Eu ouvi, eu sabia que isso podia acontecer. Quando eu ouvi essa frase,
eu voltei exatamente o que eu estou agora, nesse momento falando com vocês, com a Déia e com o Jaedson. Exatamente, parece que eu quebrou o encanto que fez assim, ó, de um segundo para o outro. Só que aí na mesma hora eu já comecei a me subir uma raiva. Eu falei, cara, isso aqui é um golpe, porque eu tava com o meu cérebro viajando muito rápido. Eu falei, como é que essa pessoa sabe quem é esse cara que tá na minha frente? A quadrilha reconheceu pela voz. E jamais eles imaginavam que o meu irmão conseguisse chegar nessa pessoa para chegar em mim, para colocar esse cara na minha frente. E o cara não se identificou, não falou o nome, não falou nada. Eles reconheceram pela voz. E aí começou a dar justificativa. Não, eu vou te contar o que aconteceu, que essa é uma pessoa que a gente ajudou de um projeto social do Guarujá. A gente deu até dinheiro para eles, mandou 50 mil reais para eles e não sei o quê. E que não sei o quê, ele não desgruda do meu pé, não sei o quê. Aí só que falou que não conhecia ninguém, não tinha contato, não sei, começou a justificar algo injustificável. A ficha já tinha caído, né? Não tinha, e minha ficha já tinha caído, só que eu fiquei tão puto na hora que eu falei, meu irmão, agora eu não vou desligar esse telefone. Só que minha ficha voltou, só que eu tenho que falar pra esse cara aqui que eu já caí, só se eu abrir a boca. Eu falei, já entendi que é um golpe. A pessoa ia desligar no telefone. E aí eu tentei ficar levando essa situação pra frente, explicando pra ele com a mão, fazendo sinal, pra que ele entendesse que eu já tinha caído, voltado ao normal, né? Só que sem desligar o telefone. E ela assim, a pessoa falava no telefone, desliga, eles querem ter o mal, sai andando daí, entra no teu carro e vai pra tua casa, sai de perto dessas pessoas que não sei o quê, me manipulando. Aí eu fui andando, paguei minha conta, fui andando e dando trela no telefone, já tinha voltado ao normal. E eu meio que peguei o cara pelo ombro, que tava querendo me ajudar, e falei, vambora, vamos descendo aqui e tal, meio que fingindo que tava brigando com ele. Quando eu saí do local, meu carro estava estacionado na frente, esse cara entrou no local porque eles viram, estavam com o carro junto com meu irmão, que eles tinham vindo aqui na minha casa, eles iam invadir a minha casa com a digital que eles tinham para me mostrar as provas, né? Só que bem nesse dia que eles vieram, eu não estava, eu estava na rua. E eles estavam voltando para casa, já tristes pra caramba, quando passaram, o cara falou, um amigo meu que estava no carro, falou, olha o carro do Cavaco ali. Aí do nada eles pararam o carro e esse cara saiu correndo na frente, eu vou lá ajudar ele, que eu não sabia quem era. Aí ele foi, ele conseguiu, através dele que conseguiram. Né, o nome dele é Bruno, né? O Bruno, pô, se tornou um grande irmão meu. Depois disso, quando eu saí desse café, que eu fui para entrar no meu carro, tava o meu irmão, estavam mais amigos, mais 3 amigos. Os meus 3 amigos, o meu irmão, olha aqui a prova, olha aqui, isso aqui é um golpe, Rodrigo. Volta para a realidade, meu irmão. Isso aqui, ó, ninguém tá mentindo para você, tá todo mundo querendo te ajudar, não sei o quê. E eu falava assim com a mão, só que eu já tinha voltado pro normal, só que eu não queria desligar o telefone, porque agora eu tinha ficado com... Porra, eu falei, eu tenho que pegar essas pessoas. O que eles fizeram comigo não se faz. E aí eu não queria desligar. Porque aí quando eu fiz assim pro meu irmão, eles entenderam que eu já tinha voltado ao normal, que eu já tinha recuperado. Cara, foi uma das cenas assim mais emocionantes que eu vi na minha vida. Eu vi todos os meus amigos ajoelhados no chão, abraçados, chorando de soluçar, falando, nós conseguimos, graças a Deus, nós conseguimos tirar o Cavaca disso, tiramos o Rodrigo disso, graças a Deus, eles todos se abraçando e chorando de soluçar, cara. Então, assim, cara, foi uma parada incrível, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, aquilo ali, entendeu? Então, assim, e aí eu peguei o quê? Eu coloquei eles no carro, meio que fingindo que eu ainda estava discutindo com eles, e para não desligar o telefone, porque eu comecei a perguntar, e aí, mas pô, você falou que não conhecia ninguém aqui na Baixada Santista, você falou que isso, aí eu comecei a querer tirar ao contrário, fazer o jogo ao contrário, e aí eu comecei, pô, aí daqui a pouco eu cansei do negócio, eu fui na minha casa, meus amigos vieram aqui na minha casa, eu falei o seguinte, ó, pô, acabou, pum, peguei o telefone, desliguei, nunca mais falei, só que o que é que acontece? Aí eu comecei a estudar isso, só que a galera que já tinha estudado sobre isso, quando você cai nesse golpe, você tem uma grande chance de voltar nos próximos dias e essas quadrilhas continuam insistindo, porque você está muito fragilizado mentalmente. Você está vivendo uma relação muito a fundo, muito a sério na tua cabeça. Imagina ela você acabar falar... que ela se mentira, né? Do nada. É como você pegar um casamento de 20 anos e acabar de um dia para o outro e do nada, sem motivo. Tipo assim, então eles sabem disso, a quadrilha sabe, porque é um controle mental. Eles trabalham com a parte neural, né? Então, assim, e o cérebro é treinado. O cérebro é através da prática repetitiva. E o cérebro são conquistas por etapas, né? Que você faz. E é o que eles fizeram comigo. Depois eu fui estudar e a gente vê. No dia seguinte, eu saí da minha casa, fui para casa do meu pai, porque eu não conseguia mais olhar para nada dentro da minha casa, a mobília, né? Eu não conseguia, eu sofri muito aqui dentro, né? Então aí o que eu peguei? Na primeira coisa que eu fiz, quando eu saí, cheguei em casa, fui no banheiro, arranquei a barba, pô,
penteei o cabelo, tomei um banho, voltei pra sala, abracei meus amigos todos, cara, fiquei com eles aqui, tava todo mundo na minha casa. Tipo, o pessoal comemorando como se fosse, sei lá, eu tivesse tido meu filho, tivesse nascido, alguma parada. Olha só. Renasceu, né? Você tava morto e reviveu. Sim. Ó, tem um cara, deve ser seu amigo, que tá falando aqui, Gênesis 50:20. É o Marcelo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus os tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E é isso. É isso aí, Marcelão. Eu tenho certeza, a minha irmã na live aí também. Eu tenho certeza disso, sabe por quê? Porque, como eu disse no começo, essas pessoas, elas me ensinaram muito, elas são muito inteligentes, muito, muito, muito de verdade. E elas me ensinaram muito, só que elas usaram sempre a inteligência para fazer o mal. Só que me ensinaram muita coisa. Só que hoje eu utilizo tudo isso que eu aprendi para fazer o bem. Entendeu? Eu estou utilizando todos esses ensinamentos que eu tive durante esses 4 meses massificantes, que foram degenerativos para minha mente, para o meu corpo, para toda a minha vida. Imagino, né? Que sim. Para poder utilizar isso, eu estou muito forte, estou blindado. Tanto que, por exemplo, hoje eu falo para vocês de verdade, eu estou com os maiores e melhores projetos da minha vida nesse momento de isolamento da quarentena, eles estão acontecendo agora. Entendeu? Então, assim, é algo incrível e eu tô tendo forças. Por que eu tô fazendo? Eu tô fazendo mais lives todos os dias, desde o primeiro dia. Eu estava numa turnê de seminários na Europa quando o isolamento começou, mundial começou na Europa. Eu fui para dar vários seminários na Europa, como eu faço constantemente. Cheguei na Europa, no primeiro seminário que eu dei na Lituânia, viajei para Portugal, foi decretado isolamento. O povo português respeitou, cancelaram meu seminário e cancelaram todos os meus outros seminários próximos. O que eu fiz? Na hora deu um desespero. Eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Né? Meus seminários, minha viagem. No dia seguinte, eu estava na casa de grandes amigos meus, do Rodriguinho e da Dani, lá em Portugal, em Lisboa. Cara, a gente jantou, minha cabeça voltou. Falei, calma, relaxa, é tudo no tempo de Deus. Não foi agora, a gente vai ser para frente. Agora bateu no meu coração. Agora é sua hora, sentado na mesa da casa deles. Agora é sua hora de utilizar tudo que você aprendeu para ajudar as pessoas. Cara, veio esse pensamento no meu coração. E aí foi quando eu comecei a falar como é que eu posso ajudar as pessoas. Eu estava no aeroporto de Paris, quando eu falei, caramba, já sei. Todo mundo só pode mexer com internet. Né? Eu sou uma pessoa que eu conheço todos os maiores lutadores do mundo. Eu conheço todos os lutadores do UFC, todos os lutadores de jiu-jitsu, todos os campeões mundiais, campeões olímpicos. Eu vou usar do meu contato, da minha influência com essas pessoas que são amigos meus, que são ídolos mundiais, para poder fazer uma live com eles e através dessas lives, eles contarem as histórias de sucesso que eles tiveram, porque todos os caras que têm sucesso, toda pessoa que tem sucesso, ela tem uma história de muita superação, de muita resiliência, de muito obstáculo que é superado, e é uma história inspiradora. Eu falei, já sei, eu vou transformar essas lives em histórias inspiradoras, pelo menos 1 hora por dia eu vou conseguir ajudar a vida das pessoas a não ser igual a que eu tive ano passado. E foi dessa maneira que surgiram as lives, desde o primeiro dia que eu cheguei no Brasil, que foi o dia do isolamento que começou até agora. Já são quase 2 meses fazendo todos os dias, né? E tem sido muito maneiro. Massa. E assim, o que me impressiona é que logo a ficha caiu muito rápido, né? Você passou por um período, né, tenso todo, só que quando caiu a ficha, a graça de Deus foi tão boa na tua vida que você me convidou para almoçar lá no De Boa e você já estava com a clareza, tipo, ansioso. Eu preciso acabar com essa galera. Eu preciso deixar que isso não aconteça mais com a vida das pessoas. Vamos fazer esse documentário já. Me ajuda a fazer esse documentário. Vamos pra cima, vamos pegar essa galera. E a gente não fez o documentário. Uhum. Eu tô aqui com o amigo Daniel Zabota, ele tava falando, vamos fazer. Ele é diretor, produtor. Ele falou, vamos fazer esse documentário aí. Vamos fazer um filme, sei lá. A gente vai fazer muita coisa porque a história é interessante. Muitas pessoas já perderam a vida. Outras pessoas estão caindo nesse golpe todo dia e a gente caindo não hoje. sabe. Tem gente caindo hoje, só que tem vergonha de falar e não sabe que tá caindo. E quem caiu tem vergonha de falar. Tem gente que está caindo nesse momento também, né? Fala, Déia, pode falar. Sim. Agora, uma coisa. Muita gente aqui falou isso. Cara, que importante. Eu sei de uma pessoa que pode estar acontecendo com ela. E essa coisa vai se espalhando. Agora, em relação, assim, às autoridades, à polícia... Alguém te ajudou? Então, sim. Isso é crime, não? Apesar de saber que isso é um crime contra a humanidade. Contra exatamente. É uma história. Sabe como isso é tido pelos policiais, pela polícia especializada? Porque isso é um golpe que tem que ser uma polícia especializada.
eu tinha 2 delegados, grandes amigos meus, envolvidos também nessa corrente do bem para poder me ajudar, e vários policiais, amigos meus, alunos meus, envolvidos, né? Tinha até um delegado federal que é da Serviço de Inteligência da Polícia Federal, que a gente conversou bastante depois, eu fui fazer o BO, lógico, é chamado por eles como o crime do século. Por que o crime do século? Quais são os objetivos? Vamos lá. É destruir tua vida e tal, mas é financeiramente. Graças a Deus estão perguntando, eu não tive prejuízo financeiro, a não ser as contas que eu deixei de pagar, que hoje eu já paguei tudo, já está tudo regularizado, graças a Deus. Né? É só trabalhar que a gente faz dinheiro. E aí o que acontece? Em relação ao quê? Ao crime do século. Por quê? Essas pessoas não podem ser presas. Por quê? Eles têm como chegar, eu falei, pô, vamos atrás dessas pessoas. Na hora que você sai de uma situação dessa, você quer achar para não deixar mais acontecer com outros isso. Eles falam, Cavaca, isso é uma situação que acontece, e as pessoas, por que acontece? Porque eles continuam fazendo, porque a lei, eles sabem da lei, que a lei não tem como deixá-los, né, na cadeia. Porque a gente tem equipamento e tem condições, só que isso vai requerer tempo e dinheiro. Para a gente, nessa investigação, a gente chega neles, a gente consegue chegar nessa quadrilha inteira. Só que a gente vai prender eles de manhã, à noite eles estão livres, porque não tem prova suficiente para mantê-los na cadeia. Por quê? Porque eu expliquei como é que eles dão um golpe financeiro. Eles fazem você vender teu carro, eles fazem você vender teu apartamento, eles fazem você perder seus bens, sua empresa, tudo. Mas como? Você que está fazendo, eles estão trabalhando aqui, ó. Só que quem que está tomando atitude? É você. Eles estão te manipulando. O grande crime é o controle mental e emocional que eles exercem. Contra exatamente. Isso contra isso não tem lei que faça ainda, né? Mas eu acho que pela evolução do ritmo de internet, de rede social, logo, né? Tem que ter logo leis que controlem esse tipo de pessoa, de quadrilha, que são pessoas que trabalham com isso diariamente, constantemente. É a profissão das pessoas fazer isso aí, fazer o mal com a vida das pessoas. Né? Então, da minha parte, graças a Deus, eles não fizeram eu perder, não tiraram nada financeiramente, nenhum bem meu. Mas olha só, você passou 4 meses. Você conheceu o cara que ficou 5 anos, cara. 5 anos. Olha que tem uma pessoa, eu comecei a ir atrás, tem uma pessoa, uma mulher que era empresária, muito bem sucedida em São Paulo, perdeu tudo e está tomando há 10 anos e não quer sair do golpe em São Paulo. Está hoje tomando golpe. Nessa live agora está tomando golpe e ela não enxerga porque ela diz que é o amor da vida dela. É o que o Jason falou no começo, é a carência. Estão perguntando aqui se tu tem foto da mulher. Tenho foto. Tenho foto, tenho vídeo de tudo quanto é jeito, tenho foto de tudo quanto é jeito, tenho todas as conversas de WhatsApp, mas a maioria das conversas eram todas via celular no WhatsApp, né? Vocês conseguiram identificar quem é? Porque a mulher da foto não é a mulher que pegou o golpe. Ela foi uma vítima. Foi uma vítima que tomou o golpe, que usaram todas essas imagens, devem ter ficado meses, anos, tirando essas imagens e vídeos dela, para poder dar golpe em outras pessoas, para poder dar golpe em mim. Agora deram um golpe no menino do Guarujá que estava 5 anos tomando golpe, deram um golpe em outros. Então eles têm muitas imagens de muitas pessoas, que é a profissão dos caras, é isso aí. É isso, meu amor. Eu quero ficar aqui com o dia da alegria do seu irmão, da sua família. Eu queria estar lá nesse momento também, para poder te abraçar e ver a alegria de todo mundo. Eu quero ficar aqui com o teu exemplo de coragem e de disposição de querer que as pessoas, que o ser humano de maneira geral, não caia nessas armadilhas, né? Porque assim, a gente sabe que o mundo é mau, existe muita gente mal, e a gente tem que estar atento, vigiando, né, firme no evangelho, porque senão a gente toma rasteira mesmo. E quantas vezes na nossa vida a gente não está frágil, não está se sentindo devagar? Isso já aconteceu comigo, acontece com a Deia, né? A gente tenta se cuidar, se ajudar, e a ideia de fazer essas lives é essa: ajudar as pessoas, se ajudar também, não se sentir só no mundo de pandemia, de quarentena, onde que as pessoas só pensam cada um em si. Então eu quero ficar com essa sua coragem, primeiro, que a sua coragem é louvável. É louvável, né? Você saiu do medo absurdo de ter que tapar a sua porta, um gigante que pega um touro, né, numa guilhotina, e querendo colocar coisas na porta, para a coragem de enfrentar o orgulho, enfrentar quem tiver de enfrentar, para não deixar cair nessa situação. Então, assim, cara, ó, você tem a minha honra, a minha alegria, assim, é toda sua.
E olha, você deixou uma mensagem aqui, foi uma coisa muito marcante. Você falou, meu irmão não desistiu de mim. A solidão, eu acho que ela é a coisa mais perigosa. Quando a gente fica isolado das pessoas, as outras pessoas, no seu caso, fizeram o que quiseram na sua vida, porque você estava isolado. A gente tem que tomar cuidado com essa solidão, a gente tem que tomar muito cuidado com o isolamento, porque a gente fica ainda mais vulnerável. Você falou, meu irmão não desistiu de mim. Cara, era fácil desistir. Chega uma hora que você cansa, você tenta, você ama, você quer. Mas, cara, o que estava acontecendo em você era muito mais forte do que qualquer palavra que ele pudesse falar naquele momento. Você não teria condição de ouvir. Então foi assim, cara, foi Deus, foi o amor da sua família, foi o amor dos seus amigos. Com certeza. Você precisou de pessoas, a gente precisa de pessoas. Com certeza. Todo mundo precisa de pessoas. Nós precisamos de amor, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muito amor, né, ao meu redor, fui rodeado de amor, mas eu tive um momento, né? Tem pessoas falando aqui, não, você tem que bloquear, não pode aceitar ninguém estranho, não tem que fazer nada disso, você tem que ter uma vida normal, você tem que bloquear a você mesmo, você tem que estar protegido e blindado, você tem que ter a tua fé fortalecida todos os dias, você tem que ter a tua família como base todos os dias, você tem que ter os teus melhores amigos, escolher muito bem tuas companhias todos os dias e você distribuir amor, você olhar para as pessoas do teu lado e falar eu te amo, não tem que ter vergonha de falar eu te amo, você tem que expressar, você tem que colocar para fora tudo que você tem no teu coração, porque o mundo é uma troca e você não pode esperar receber para retribuir, você oferece primeiro porque você vai ser retribuído. Então é dessa maneira que eu vejo a vida hoje, é dessa maneira que eu ajo, eu não tenho vergonha de falar eu te amo para o meu amigo, para um homem, eu não tenho vergonha, como eu posso falar para vocês, eu amo vocês pelo que vocês estão fazendo pelas pessoas, eu amo vocês pelo que vocês estão fazendo por mim, o quanto vocês sempre foram meus amigos, né? Desde o primeiro momento que o Jaidson chegou à cidade de Santos, que a gente teve contato. Então, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar eu amo, isso é um gesto de carinho, eu não tenho vergonha nenhuma de dar um abraço, de dar um beijo num amigo meu, né, de falar para qualquer pessoa isso. Então, eu aprendi muito na minha vida. Então, eu tenho certeza que eu não preciso bloquear ninguém no meu Instagram, não preciso bloquear ninguém no meu WhatsApp, eu tenho que me blindar, eu tenho que me blindar com bem, com amor, com Deus, com a minha fé. Né? Então, assim, eu tenho tudo ao meu lado para ser feliz. Hoje eu vejo, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de viajar para o exterior, eu não preciso de nada. Se eu não tiver a minha base solidificada na minha fé, na minha família, nos meus amigos e com amor, o resto não tem valor quando você conquista. Você não dá valor quando você conquistar. Então é isso que eu aprendi, é isso que eu deixo, né? Então, para as pessoas. Pô, olha para o lado, fala que ama, não perde tempo, se blinda, vive rodeado de amor, não se isola. Né? Não vive retraído, se precisa de ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, peça ajuda, não tem vergonha nenhuma, cara. Eu sou que nem o Jaidson falou, porra, eu sou campeão mundial de tudo, eu ganhei tudo que eu tinha que competindo no mundo do jiu-jitsu, eu ganhei tudo que eu queria competir, ganhei de todos os maiores lutadores do mundo e eu tava com medo de abrir a porta da minha casa. Entendeu? Então, assim, isso foi um dos piores sentimentos da minha vida, né? Então, assim, então a gente pura, né? mostra, minhas medalhas não valem nada, aquilo que eu conquistei são apenas momentos, são pontos ali da minha história, mas o que vale, que eu vou carregar comigo, está no meu coração, está ao meu lado, tá a família que eu nasci e a família que eu escolhi, que são os meus amigos, né? Então é isso que a gente tem que fortalecer e distribuir amor, porque quanto mais amor a gente der, mais amor a gente vai ter ao nosso lado. É isso aí, cara. Obrigado pela confiança, né? De estar vindo pela primeira vez assim nas redes sociais. A gente vai jogar essa live no YouTube, as duas. Primeira tá lá parte, no segunda IGTV, pessoal que está chegando agora, pelas pessoas que perguntaram, tá lá. E, cara, parabéns para a família do Cavaca, parabéns para o irmão, para a mãe, para o pai, parabéns para os amigos, que eu vou falar, viu? É de mexer com a gente. Agora a gente dá risada, e vai ajudar quem precisa, né? Eu agradeço a eles, valeu, muito obrigado a todos. Se tiver alguém fake aí assistindo que me causou, eu só tenho a agradecer, porque me fizeram uma pessoa muito melhor, de verdade. E grande parte do que eu vou viver daqui para frente foram com ensinamentos desse período que eu vivi. Então, obrigado a todos, né? Então, eu só tenho que agradecer. Você quer continuar mais um pouco? Tem muita gente te parabenizando, emocionada, chorando. Quer dar um oi aqui para as pessoas? Pô, eu gostei. Pô, tem maior galera que eu tô vendo aqui. Eu tô acostumado a fazer aqui. Eu tô falando com vocês e tô lendo um monte de gente aqui conhecida. Tem o pessoal, né? O pessoal são
os seus seguidores, os seus fãs, né? A Déia e Jal, que fazem um trabalho de ajudar os casais, incrível, que eu, pô, sou fãzaço, direto acompanhando lá, né? E, pô, os cursos aí que vocês estão lançando, fantásticos também, né? Pô, isso aí é algo que agrega muito, porque o que vocês fazem é salvar vidas também. Porque tem gente que nessa quarentena, deixa eu só falar isso, que eu não... Sabe um negócio que eu aprendi, eu não admito? É o cara falando, caramba, tem que aguentar minha mulher dentro de casa agora. Como é que tu tem que aguentar tua mulher? A mulher foi a mulher que tu escolheu pra casar, pra viver o resto da tua vida. Como é que tu tá de saco cheio, meu irmão? Você tem que estudar, se reinventar e buscar uma maneira de se dar bem com ela dentro da tua casa. Entendeu? Esse é o pensamento que você tem que ter. E é isso que vocês fazem com as pessoas todos os dias, cara. É isso que vocês ajudam e que vocês estão trazendo a felicidade. A felicidade, eu vivi dentro da minha casa, sempre foi o meu maior refúgio, né? Sempre foi a minha fortaleza, a minha casa. Sempre foi tudo para mim, onde eu chego e me recarrego para a batalha da rua, para a batalha da vida. E eu vivi 4 meses em que eu tinha medo de ficar dentro da minha casa, não me sentia bem dentro da minha casa. E vocês ensinam a se fortalecer dentro dos lares. Vocês ensinam a um casal constituir família e ter um dia a dia, um cotidiano agradável e feliz entre 2, entre 3, entre 4, entre um marido e a mulher e seus filhos, entre o casal apenas. E o trabalho que vocês fazem é encantador, é maravilhoso, né? E essa minha live, perto do que vocês estão fazendo, essa minha história, é só uma pecinha do mecanismo desses anos todos que vocês vêm carregando e que vocês vão ajudar de vidas. Então, parabéns de coração, né? E obrigado por me colocarem numa situação como essa, para que a gente possa, junto, continuar fazendo bem às pessoas. É isso, tem que falar. Obrigada, não tem nem o que falar. Obrigada. Alguém falou aqui, o nosso lar é um porto seguro, né? A gente, em algum momento da vida, parece que a gente meio que se desconecta, né? Todo mundo passa por fases difíceis na vida. E o que sempre vai ficar pra gente realmente é o lance do querer, é o lance da família, é o lance do amor verdadeiro sem interesse. Eu sempre falo pra Déia, eu preciso de você. Exato. Eu preciso da Déia. Assim como eu preciso do Cavaca. Mas a Déia, ela tá no meu cotidiano, ela tá todo dia, a gente dorme e acorda junto. E eu preciso dela. Eu preciso dela pra quê? Pra quê você precisa dela? Pra cozinhar, pra passar, pra lavar? Não é pra isso que eu preciso dela. Eu preciso dela para fechar os buracos que eu tive nas relações anteriores, os buracos as dificuldades que talvez eu tive numa criação que talvez não tenha sido tão boa, elaborada, por relações que ficaram pelo meio do caminho mal resolvidas. Então, o parceiro, ele não resolve algumas coisas, mas ele ajuda, ele não deixa você só, ele é companhia, ele te dá colo, ele te dá voz, ele te dá ouvido. Ouvir é algo muito importante. Então, assim, cara, valorize o seu parceiro, tá com o seu parceiro, tá com sua parceira, valorize esse momento, não desfoque tanto, não queira tanto a missão com muitas coisas, venha para a realidade do dia a dia, para o chão da vida, porque assim, se a gente vai muito para lá, a gente se desconecta de cá. Olha que interessante, Cavaca foi um cara que ganhou o mundo. Muito. E de onde é que veio a sua ajuda? De onde é que veio o seu suporte? Da minha base. Da sua casa, dos seus amigos, do seu dia a dia. Exatamente. Tem que estar aqui, ó. Tem que estar ao seu alcance, tem que estar na sua porta, tem que estar... É isso que salva a gente no dia a dia. É isso que essa quarentena está ensinando pra gente. Sabe que eu analiso essa quarentena? Eu analiso Deus colocando a mão na cabeça de todo mundo, como colocou na minha, e falando assim, ó, ô garoto, ô rapaz, ô homem, eu vou te dar um freio na vida e eu vou te fazer aprender, eu vou te fazer um momento de ensinamento na tua vida para você rever os seus valores, rever os seus conceitos. Vai ser doloroso, vai ser doído, mas você é capaz de superar se você quiser. E quando você recuperar, você voltar, você consegue fluir com os ensinamentos e com os valores devidos e adequados que uma pessoa, da maneira que eu criei o mundo e que eu mostrei o mundo. Eu vejo isso que Deus fez comigo, eu vejo isso é a oportunidade que Deus está dando para todas as famílias, todas as pessoas hoje. Vamos aproveitar. Vamos embora. É isso, a gente fica por aqui, né? A gente agradece demais, a gente não quer terminar porque tá gostoso. Tem uma sintonia, tem a presença de Deus na live, tem a sua alegria, tem a nossa disposição de querer estar ajudando realmente as pessoas e se ajudando. Então tá um clima muito gostoso aqui. Maneiro. Aí fica muito ruim de terminar a live, sabe? A gente Mas fica isso.
Vamos lá, então. Sem palavras para agradecer. Vamos liberar o Cavaca, né, amor? A gente tá uma hora e meia começar uma live aqui, às 21 horas já, de jiu-jitsu agora, mas é Vai história lá. de vida também. Quem vai estar nessa live? Pô, vai ser o Rodrigo Feijão, é um dos grandes treinadores de uma das maiores equipes do mundo, aí que tem uma história fantástica também de vida, de superação, também é muito maneiro. É o Feijão que treinou com o Minotauro, Brasília Não, é um outro Feijão, esse Feijão também vai participar em breve, mas esse outro Feijão é só do jiu-jitsu, né? O Feijão do MMA é um cara também incrível, que eu sou fãzaço também, que já tá na live com a gente. Então, além de luta, rola muita vida na live, não é? A história não é nem a luta, a história é legal. A ideia da live foi contar a história, porque eu começo todas as lives. Como é que foi sua infância, sua criação dentro da sua casa quando você era um bebê, quando você era uma criança? Começa daí a tua história. É superação o tempo todo, né? Superação o tempo inteiro, abdicação, resiliência, dedicação, empenho, e o cara vai esforço, sacrifício, lesão, cirurgia, até se tornar o ídolo, né? E aí o ídolo continua superando, né? Mas é até se tornar o ídolo. Pra quem... Aí, pessoal, já sabe, hein? 9 horas agora, live do Cavaca. Pra quem segue da Ijau aí, vai lá. Ele já entrevistou Cigano. Quem mais tu entrevistou? Pô, entreguei o Júnior Cigano, o Cara de Sapato, o Roger Gracie, né, o Glover Teixeira, o mestre Fábio Gurgel, o mestre Romero Jacaré, todos os maiores nomes, né, a galera até dá uma zoada aí na internet, fala, pô, o Cavaca é o rei das lives, mas pô, é engraçado, né, eu faço essas lives aí com o mundo da luta, todo mundo fazendo, é um trabalho que a comunidade da luta se fortaleceu nesse momento, e é muito bonito de ver. Porque através da minha ideia foram outras pessoas. Aí hoje você entra agora, se eu entrar, 20, 30 pessoas fazendo live ao mesmo tempo. Né? Então, muito maneiro. Então é isso, pessoal. Obrigado. Beijo. Obrigado. Jaedson, obrigado. A gente que agradece. Tá? Obrigada a Deus por essa oportunidade. Obrigado a Deus. Amo vocês. Porque você está aqui hoje para contar essa experiência também. Vou estar sempre do lado de vocês. Pessoas maravilhosas. Obrigado, pessoal. Beijo no coração de todos. Beijo. Valeu. Tchau. Valeu. Ter uma relação gostosa e plena vai depender de muita coisa, mas com certeza depende de intimidade. Será que é intimidade que está faltando para você? É por isso que a gente preparou uma aula totalmente gratuita sobre intimidade para você. E junto com essa aula vão mais 2 aulas do nosso programa 21 hábitos para você viver o melhor da sua relação. É só você acessar 10jau.com/intimidade ou acessar o link que está na descrição, preencher as informações que você vai receber.